Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais um Ser Artista Podcast, como vocês sabem, todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui no nosso canal. Esse projeto foi baseado no livro Ser Artista, que está completando esse ano 5 anos de sucesso e virão muitas obras derivadas aí a partir do ano que vem. Como sempre, um grande nome no cenário artístico, jornalístico, uma pessoa que faz a diferença no nosso querido país. A nossa convidada de hoje é minha querida amiga Ana Paula Araújo, a grande jornalista. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, é uma honra te receber aqui. Que bom que a Globo te liberou para vir aqui no nosso humilde podcast. Ana, humilde nada, seu podcast está bombando. Muito feliz mesmo de ter você aqui, até porque você é a nossa primeira jornalista. A gente nunca recebeu um jornalista. Né? A Ana me perguntou, mas eu vou fazer o que no podcast que fala de ser artista, né? Para mim, todo jornalista tem um lado artístico. Eu começo por aí. Você não é meio artista, não? Eu toco piano, adianta? Serve? Não, mas para estar na tela, você não tem que cuidar da voz, você não tem que estar... Ah, sim. Não, tem uma questão, claro, de uma entrega ali para o público, né? Eu acho que aí tem talvez uma semelhança. Você se prepara para se comunicar com quem está em casa. No meu caso, claro, não tem nada a ver com ficção, pelo contrário, é vida real, mas tem esse preparo, esse contato que eu imagino que guarde algumas semelhanças, sim. Tem atores que são tímidos, né? Sim. E tem jornalistas tímidos? Acho que sim, acredito que a maioria. E acho também que a gente se expõe de uma outra forma, né? Acho que o ator coloca muito dele ali pessoalmente, né? A exposição pública do ator vai um pouco além do que a do jornalista. Vocês têm a vida privada mais reservada. Mais reservada. Mas é fácil para todo mundo entrar no estúdio e apresentar? Acho que nem todo mundo sabe apresentar, né? Olha, ou todo repórter pode virar um apresentador? Acho que com preparo, quem está no vídeo consegue, até porque hoje em dia... Cada vez mais o que se busca ali numa apresentação é uma linguagem coloquial, é você tentar ser mais informal, embora com um rigor ali com a notícia, com seriedade, mas ter uma maneira de se comunicar mais informal. Então, acho que todo mundo que começa ali a estar no vídeo não tem mais aquela forma tão dura, tão rígida passado, como era, né? No né? passado para um apresentador. Mas você tem uns cuidados que são necessários. Sua voz é linda. Não, obrigada. Faz exercício? Faço de vez em quando. Tem um preparador? Não faço tanto. Tem a Débora Feijó, que é a nossa fonoaudióloga, que é maravilhosa. Como funciona isso? Ela faz todo dia com você o exercício? Não. A Débora, ela atende todo mundo do jornalismo, atende brilhantemente. Eu já fiz muito com ela, assim, períodos de eu ir toda semana ou 2 vezes na semana, quando eu tinha questões específicas que eu queria ou que eu precisava trabalhar com a voz. Hoje eu recorro muito à Débora, eventualmente, para, por exemplo, estou até com uma dor de garganta, ou estou achando que minha voz não está tão boa, está ficando um pouco mais anasalada, ou estou sentindo que estou ficando um pouco cansada de falar, às vezes, significa que você está falando botando um certo esforço ali, e aí eu recorro à Débora. E aí tem os exercícios que ela passa e faz, e que, assim, são impressionantes. Às vezes até dor de garganta, que você está com, né? uma gripe, alguma coisa, e melhora demais. Incrível. Você faz exercício e fica Mas pronta. você tem os cuidados que as atrizes têm, por exemplo, não bebe
gelado, não dorme no ar-condicionado muito Não, eu forte. bebo gelado, eu durmo no ar-condicionado, eu faço tudo errado. Agora, dorme cedo, né? Eu tenho que dormir Pra cedo, acordar eu cedo, acordo dorme muito cedo. cedo. Mas eu não durmo tão cedo assim. Eu durmo umas 10h30, 10h30. Não é um cedo, mas não é um bom, cedo tá antissocial. Bom, tá bom. Eu acordo 5h30 da manhã, então E a funciona. roupa que você usa, porque vocês estão sempre muito bem maquiadas, bem produzidas. É muito bonito o visagismo da TV Globo, né? A roupa você escolhe, você tem uma produtora de moda ou você tem um acervo? A gente tem uma equipe de moda lá do figurino que produz as roupas pra gente, seguindo um pouco, né, aquele código de sobriedade do jornalismo, mas a gente também tem liberdade de escolher determinadas coisas que tem mais a ver com a personalidade de uma ou de outra. Eventualmente eu uso minhas próprias roupas, mas a gente tem sim uma produção de figurino lá. E não pode também imprimir muito o seu estilo de ser, né? Tem uma coisa mais padrão, na né? verdade, acho que a questão da roupa é você ter uma roupa que seja mais neutra, que não brigue com a notícia, né? A ideia é que você esteja ali passando a informação e que as pessoas não se concentrem tanto em tanto detalhe. Então, acho que uma roupa muito colorida, muito chamativa ou com muito acessório, talvez distraia um pouco da missão ali de informar. Esse final de semana eu tive a oportunidade de conversar muito com a Sandra Nemberg, que é sua amiga. Que eu amo. E a Sandra foi atriz, é atriz, Sim. na verdade, né? Fez novela. E eu conversei isso bastante. O que ela trouxe da atriz para apresentadora? Você já fez algum curso para te soltar mais? Mesmo que você não precise, mas você já teve essa curiosidade como apresentadora? Ah, eu vou fazer uma aula de corpo para ver para me ajudar. Alguma coisa que você acha que acrescente? Meu Deus, eu tenho que ouvir mais seu podcast. Estou fazendo tudo errado. Eu nunca fiz nenhum curso. Não, cada um tem seu caminho. Eu tomo água gelada. Mas eu fiz teatro quando eu era criança, adolescente, na escola e não Literalmente fiz você mais. aprendeu tudo na prática. Literalmente. Principalmente no rádio. Eu comecei em rádio. E a Lá em rádio Juiz é de uma Fora. escola enorme. Comecei em Juiz de Fora, depois vim para o Rio de Janeiro, na Rádio Globo. É uma escola, realmente. Ainda mais rádio, assim, na época era tudo tão mais Porque você fez produção também, né? Não, eu já comecei, Como eu fiz repórter? pouco de produção, bem pouco. Porque, na verdade, quando eu vim para o Rio, eu consegui um estágio na Rádio Globo e me botaram para ser produtora. Mas para você ser um produtor, né, você tem que conhecer minimamente a cidade, as pessoas da cidade. O produtor é aquele que Tem precisa... que ter contato, network. Tem que ter contato, precisa de alguém para falar sobre determinado assunto. Eu não sabia para quem ligar. No primeiro dia me entregaram uma agenda desse tamanho, olha, tá aqui os nomes, só que eu não sabia nem que nome que era para procurar na agenda. Não era eu não ter o telefone. A gente ralava muito no passado. E aí me mudaram lá no estágio. Eu tinha começado como produtora e tinha uma outra estagiária, a Adriana, que estava como repórter. E ela não estava se adaptando na reportagem e eu não estava me adaptando na produção. Aí nos trocaram. Então, e ela foi muito bem na produção e foi contratada e eu fui ficando na reportagem. Por isso que eu falo nos meus cursos ser artista. Primeira aula é a importância do estágio. Com certeza. Porque eu me descobri produtor estagiando. Com certeza. Eu entrei na faculdade, eu não sabia o que eu queria ser. E eu, primeira semana de estágio numa produtora, eu me identifiquei com produção. Né, passando por tudo, fiz câmera, fiz edição, direção, roteiro, na época daquelas câmeras gigantescas, mas eu achei na produção. Tem que estagiar, porque só ali você vai entender a sua verdade. É fundamental, é ótimo você falar isso. É um aprendizado enorme, né? E no caso do rádio especificamente, eu indo depois para a TV, o rádio me deu assim, uma agilidade, uma capacidade de improviso. Sim. Isso eu ganhei ali. E eu levei. E que você levou isso demais para apresentadora. Sempre. Sim, você tem uma característica muito específica que é o bom humor, que eu gosto muito, seu tom de ironia, de conhecer a minha amiga Ana Paula. Mas eu acho que você leva isso pro dia a dia, para desenvolvimento com a equipe, discussão para as coisas ficarem mais leves. Ou não, você mantém isso, não mantém? Mantenho. A gente tem um ambiente excelente para trabalhar. A equipe do Bom Dia Brasil é Eu acho que isso maravilhosa. acrescenta muito, porque passa pra gente na tela. Sim, e a gente é muito unido, né? Assim, a gente muito se ajuda, um torce de verdade pelo outro, um ajuda no que pode, um ajuda a discutir o assunto do outro, então a equipe é muito, muito unida. Agora, Ana, é difícil dar uma notícia muito triste sem se envolver? É muito difícil. Porque eu tenho visto hoje os apresentadores muito se emocionando cada vez mais. A sensação que eu tenho é que a quarta parede foi quebrada.
que vocês estão literalmente conversando cada vez mais isso. com a pessoa que está em casa. É isso, porque não dá para você trazer uma notícia muito triste e a pessoa do outro lado... Não ter aquele impacto que você está dando, né? Achar que você não está sentindo nada daquilo, que você vira um robô, né? O que a gente quer hoje é exatamente o oposto, é humanizar. Claro que não se trata de você se desesperar, você tem que conseguir dar uma notícia com calma, mas você não pode deixar de se emocionar. Acho que quando você deixa de se emocionar, você deixa até de entender a importância da notícia, né? O porquê que aquilo é notícia. Você não consegue fazer seu trabalho. Então, o repórter, às vezes, eu acho, as pessoas já vêm falar comigo, mas como é que você consegue falar daqueles assuntos, aquelas notícias, às vezes, tão difíceis, de crimes, de situações horríveis? Como é que você consegue? Você deve ser muito fria. Falam, é o contrário. Acho que o jornalista que se deixa levar pela frieza, né, que adota isso, até para se proteger de um noticiário que às vezes é pesado, ele não consegue fazer o seu trabalho direito. A gente tem que manter, sim, a sensibilidade. Eu acho que até porque é para a notícia ficar mais quente, para a notícia bater na gente da maneira que está batendo em você também. Eu acho importante ter esse nível de sintonia. Claro, a gente se controla, não dá para você ficar chorando o tempo inteiro com notícias que dão vontade de chorar, mas você demonstrar a emoção é parte da humanidade, né? As pessoas que estão assistindo querem ver um outro ser humano ali trazendo a notícia. Você se envolve em reunião de pauta ou não? Sim, você todos os dias. Participa todos os dias. Você tem essa rotina fora a apresentadora? É a rotina de todos nós ali. Eu apresento o jornal, no caso do Bom Dia, a gente tem uma reunião de pauta depois do jornal, né? Porque o jornal é muito cedo, então a gente já decide muita coisa do jornal na véspera e depois, no dia seguinte, é o factual, que a gente chama, que é o que vai acontecendo ali na hora, que pode modificar completamente aquilo que a gente pensou anteriormente. Tem uma equipe de tarde também que segue atualizando e em contato com a editora-chefe. Então, mas a gente tem essa rotina. Eu todos os dias participo da reunião de pauta. Agora, você é uma apresentadora que tem uma coisa muito particular que eu acho que te favorece muito, que você se adapta muito aos produtos. Eu já vi você no Fantástico, né? Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal Bom Dia Rio, vários, né? Vários tipos. Sim, passei por vários. Tem alguma diferença para apresentar vários produtos diferentes ou não? Você vai sempre com a sua mesma intenção, com o seu trabalho? Acho que tem pouca diferença, na verdade. Acho que eu sou sempre eu mesma em todos eles. O que muda muito é o tom, às vezes, do próprio noticiário em si. Então, às vezes, dependendo do jornal, você tem uma pegada mais séria, mais para economia, para política. Aí, às vezes, um outro noticiário tem notícias um pouco mais leves. Depende até, às vezes, do dia da semana. Enfim, acho que varia um pouco. O Fantástico, por exemplo, tem, às vezes, matérias um pouco mais leves, mas também tem assuntos mais densos. Acho que sou sempre eu mesma ali. E você gosta do ao vivo? Eu amo trabalhar ao vivo. Porque eu não todo gosto mundo de faz fazer televisão, diz que quando faz ao vivo, nunca mais na vida quer voltar a fazer gravado. Por quê? Inúmeros motivos, desde os mais práticos, porque ao vivo começa naquele horário e acaba naquele horário. O gravado, às vezes, é uma incógnita, as coisas atrasam, aí volta e não dá certo, tem que voltar. No ao vivo, se não deu certo, você vai ter que consertar ali e vai dar certo. E eu acho mais dinâmico mesmo, é mais desafiador você fazer ao vivo, é mais emocionante. Mas fica com mais frio na barriga? Eu não fico muito com frio na barriga. Isso é uma coisa que me impressiona. Quando você fala, eu vou apresentar hoje... Eu lembro de um almoço que eu estava com você, eu falei, hoje eu tenho um debate para apresentar. Vou apresentar um debate. Parece que você vai ali conversar com um amigo meu. Você não fica nervosa, né? Você não fica ansiosa. Eu fico nervosa em outras situações. Eu acho isso um grande mérito seu, de verdade. Eu acho. Um grande alívio, né? Porque se você vai lidar num debate, administrar pessoas importantes para a campanha política, a gente sabe que é difícil acalmar aqueles ânimos. E você entra com uma maneira passa uma confiança muito grande. Sim. É um mérito seu. Eu vou muito focada ali. Muito. E realmente não tenho esse frio na barriga. Eu sinto frio na barriga com outras situações. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma entrevista muito importante, com alguém muito importante, que você tem que ficar pensando se vou fazer as perguntas certas e, ao mesmo tempo, tem que prestar atenção no que a pessoa tá dizendo para poder já elaborar a continuação da conversa. Às vezes, coisas gravadas me deixam muito mais nervosa do que ao vivo, mas muito mais. Quando você ficou com o prêmio que você ganhou no Emmy, que você ficou 9 horas no ar? Foi 8? Acho que 9, 10, eu já nem sei, já fiz essa conta várias vezes. Você fez uma cobertura sem saber o que você ia ver. Exato. Você ficou vendo imagens e ficou dando a sua leitura naquelas imagens. Isso também não te deixa um pouco angustiada, não? De você ficar horas e horas no ar, vendo sem saber
através das imagens só. Você não tinha informações precisas. É uma dedução sua. Tem uma responsabilidade enorme, no que você um passa para o público, enorme. o que você vai falar. Sim. Isso não te deixa um pouco mais insegura? Isso era um grande cuidado ali nessa cobertura, de ver as imagens e tentar dizer exatamente o que estava ali e informações outras que eu tinha. Não tentar ficar deduzindo nada muito à frente sem ter a informação correta. Então, eu sou extremamente cuidadosa. Se você chegar para mim e falar assim, hoje, Ana, vai fazer uma transmissão de 8 horas, sem intervalo comercial, fica lá direto, eu vou falar, não é possível, isso é complicadíssimo, isso é uma loucura. Mas na hora, era um fato que estava ali aconteceu, foi maior que vocês. Naquele momento, foi uma coisa assim, sinceramente, eu fiquei em pé o tempo inteiro, não fui nem ao banheiro, não comi, não, eu só bebi suco de laranja e achocolatado, porque eu não podia ficar mastigando nada, porque a todo momento eu tinha que ficar falando. Então eu pedi lá coisas que dessem uma alimentadinha e deixei no canto. E foi uma coisa que na hora não recebeu nenhuma informação tanto de fora, só em cima do que você estava vendo? Não, eventualmente fui recebendo sim. Tinha toda uma produção, imagina, o jornalismo inteiro trabalhando. E aí onde passando. Ia passando. É porque o volume de informação que você passa durante aquele período é tanta coisa. Sim. Que é surpreendente. E tem uma coisa enlouquecedora que é que você está falando e o outro falando e alguém está passando a informação para você e você vai escutando e passando quase em tempo real. Eu não teria esse talento. Isso é complicado, porque em geral tentam passar informação para você quando tem uma outra pessoa falando, o entrevistado está falando, ou o repórter está na rua, ao vivo, fazendo lá a parte dele, aí você escuta. Mas às vezes chega uma coisa importante que é em cima da hora, você está no meio da transmissão, então tem que te passar ali e você vai. É uma relação muito de confiança com quem está ali no ponto. Eu, na época, nessa transmissão, quem estava no meu ponto era a Cecília Mendes, que é uma jornalista lá da Globo. Na época, ela era editora-chefe do RJ1 e a gente tinha muito essa parceria. Ela era quem falava no meu ponto todos os dias. Eu falo que ela tinha que dar curso sobre como que fala no ponto, porque realmente é uma arte, é um talento. Os ali. Atores você falam falar isso no teatro, né? Quem dá o texto no teatro tem que ter toda uma técnica e um estudo para que funcione, porque senão não funciona. É verdade. E eu com a Cecília, a gente funcionava muito bem juntas, né? Adoro ela, minha amiga querida. E a Cecília conseguia me passar tudo. Eu adorei você falar isso, porque você ensaia para ponto? Já ensaiou ou não? Como assim? Porque o ator ensaia, né? A peça. Aí tem o ponto lá, ele vai acostumando com a voz da pessoa que dá o ponto, vai pegando o texto. Gente, é um outro mundo. É um outro mundo. É um outro mundo. Você não ensaia nunca? Não. Nunca treinou? Não. Você bota o ponto lá para fazer o jornal, nem sempre é a mesma pessoa que está do lado. Em geral é o editor-chefe ou o editor executivo do jornal, que é quem fica no seu ponto, né? No meu jornal é sempre a minha editora-chefe, a Ana Pini, fica no meu ponto. Mas, eventualmente, quando eu vou fazer o Jornal Nacional, ou quando a Ana Pini está de férias, ou um Fantástico, é outra pessoa que fica no ponto, aí já é outro jeito de se comunicar. Estranha. Um pouco, mas... Se adapta, né? Se adapta. Nunca tive assim, um problema de alguém que falou no ponto e, nossa, me atrapalhou de uma maneira... Pode acontecer, mas graças a Deus nunca Agora, tive. você, Ana, é uma referência, né, não só para o jornalismo, como para os jovens também. Hoje tem uma discussão muito séria no mercado, que as pessoas perguntam, todo mundo quer ser apresentador, isso é um fato. Seja de telejornal, seja o que for, de entretenimento, todo mundo quer virar. Acho que o mundo digital levou todo mundo a ter essa vontade. Muitas coisas ficaram conteúdos bons, outros conteúdos ruins. Mas o jornalista mesmo, aquele que quer estudar, que faz faculdade como eu fiz, ele anda meio desanimado, até porque discutiu a validade das faculdades, tem faculdade que parece que o registro não vale mais, tem jornalista entrando sem registro. Que conselho você daria, sendo quem você é, pela carreira que você construiu, para aquele cara que quer realmente ser um jornalista? Começar a carreira escrevendo, editando, aprendendo trivial, não é direto para o vídeo, fazendo matéria. Tem algum caminho hoje de estudo ou não? Acho que a primeira coisa é diferenciar se você quer de fato ser um jornalista ou se você quer ser um apresentador, porque você tocou aí nesse ponto, acho que muita gente quer ser apresentador e, na verdade, acho que isso não pode ser muito bem a meta para você ser um apresentador de telejornal. Você tem que querer ser jornalista, é aquele que se interessa por notícia, que quer estar bem informado, quer entender mais do mundo, do que está acontecendo. E é estudar sempre. O mercado de trabalho realmente é muito fechado, pequeno, para jornalista. Hoje em dia há uma proliferação de meios
que se dizem de informação e que não são. Então, é uma outra frente de batalha para o jornalista, mas isso também reforça o papel importante do jornalismo profissional, de você ter pessoas que realmente têm aquilo como um ofício e que têm técnica e que sabem fazer, sabem investigar, que têm seriedade para trazer a notícia. Mas o que eu diria é identificar primeiro se é isso que você realmente gosta do jornalismo, de apurar informação, de se inteirar do que está acontecendo, de gostar de análise, de ter essa missão, essa vocação de querer passar informação, de acreditar no poder da informação para mudar a sociedade como um todo. E, a partir daí, focar e estudar e torcer pelo melhor. Por favor, né? Que foi muito o que eu fiz. Assim, eu comecei com 16 anos na faculdade de comunicação. Comecei a trabalhar já no jornalismo com 18, ainda estagiando, aprendendo, e fui indo aos poucos. Você tem a sensação que hoje, e a sensação que eu tenho conversado muito com as pessoas, o nível, de uma maneira geral, a qualidade dos jornalistas, principalmente dos jornais, artigos que está acabando, diminuiu? Você tem a sensação que no passado nós tínhamos um volume de jornalistas, pessoas que escreviam artigos importantes, pensadores... Eu não tenho muito esse saudosismo, não. Eu reconheço que tivemos grandes jornalistas, pessoas que hoje fazem muita falta, mas acho que a gente tem uma renovação, sim, um movimento de Você acha que a renovação está à altura? Eu acredito que sim, eu vejo muita gente boa surgindo, eu vejo pessoas da minha idade, da minha geração, que são ótimos, colegas que eu admiro, outras pessoas mais novas que estão chegando agora e que são sérias, que têm foco. Eu acho que... Você tem usado a integração do mundo digital com o teu? Para você potencializar os seus pensamentos, independente dos seus livros? Você pensa isso? Você utiliza suas redes para isso? Você acha importante para um jornalista ou não? Só o seu trabalho ali de apresentadora já é o suficiente? Eu não invisto muito em rede social, não. Talvez até devesse investir mais, porque realmente é um meio hoje de comunicação que é muito amplo, em onde você encontra um público que você às vezes não tem em outros meios mais tradicionais. Talvez, eu acho que eu invisto um pouco mais de falar em rede social sobre os temas dos meus livros, que eu vejo que alcançam muita gente. Às vezes um depoimento, uma fala, falando sobre essas questões que eu escrevo de violência de gênero, aquilo tem um alcance enorme e, enfim, talvez seja uma coisa que eu tivesse que investir mais. Você gosta de fazer coberturas? Por exemplo, você fez Copa do Mundo, você fez coisas muito importantes, né? Uma que você fez agora que eu fiquei muito impactado foram as chuvas do Rio Grande do Sul. Né? Você sempre muito calma lá naqueles... Impressionante como você passa essa calma. Eu fico muito impressionado que você está sempre em situações né, que poderia perder o temperamento, mas você se segura. Você gosta de ir para a rua e ainda fazer isso ou você já cansou? Jornalista gosta de estar onde a notícia está acontecendo, Marcos. Eu gosto sim. Essa cobertura do Sul foi bem especial, porque era um momento muito difícil e foi muito difícil para a gente para fazer a cobertura, porque estava difícil de chegar, estava difícil tudo. Tinha racionamento de água, de eletricidade, as pessoas muito sofridas ali. Então, era tudo muito pesado, tudo muito difícil. Mas eu fiquei muito... Para mim foi importante estar lá, porque era um momento realmente em que o papel do jornalismo foi fundamental. De mostrar para o Brasil o que estava acontecendo ali, de unir o Brasil em torno da solidariedade que o lugar estava precisando, que as pessoas ali estavam precisando. É que as pessoas não têm a noção, assim, em casa, não têm noção, assim, como é difícil lá o desenvolvimento do jornalista para fazer uma matéria em momentos delicados. Sim, muito difícil. Né? O Ernesto Paglia estava me contando como era chegar na Groenlândia. E o processo de ida, o número de dias para ir, o número de dias para voltar e o período de ficar lá. Né? Tem todo um trabalho que é muito maior do que a informação só. Sim. Né? Tem uma dedicação, uma devoção pelo ofício e um amor pelo que está fazendo. Porque você pode chegar cansado, você tem 2, 3 dias para realizar a coisa e tem que produzir. Nessa cobertura do Sul, a gente decidiu ir para lá num domingo e a ideia era já ancorar o Bom Dia Brasil de lá na segunda-feira e foi o que conseguimos fazer. Mas para isso, sair daqui do Rio de Janeiro no começo da noite. Primeiro um voo para São Paulo, para Guarulhos. Depois um outro voo para o Paraná, porque todos os aeroportos do Rio Grande do Sul estavam fechados por causa da tragédia da chuva. O aeroporto de Porto Alegre fechado. Então, a gente foi primeiro para o Paraná. E depois do Paraná, pegamos uma estrada, 7 horas de carro. Então, eu comecei a viajar no domingo, de fim da tarde, arrumar mala e etc., ir para o aeroporto. E cheguei em Porto Alegre
por volta de 7h20 da manhã e o jornal entra no ar 8h30. E foi a hora que eu cheguei lá. Então, foi a noite inteira virada, praticamente, para poder conseguir chegar lá e estar lá nesse momento que era tão importante fazer essa cobertura. É muito... Nossa, tem que ter muita dedicação. Sim. Muita dedicação. Agora, eu acho que o teu temperamento, tirando do lado do humor, eu acho que você é uma mulher muito forte. Sua mãe sua mãe é filha única também? Minha mãe teve um irmão que faleceu de câncer já. Você teve uma irmã que você perdeu sim. e acabou virando uma filha única, né? Eu tenho meu irmão, teu irmão mais velho. A Melissa, sua única filha. Isso. Mas fato de você ter saído de fora muito cedo, isso ajudou muito a tua família, isso te fez uma mulher muito mais forte? Acho que sim, com certeza. Ajuda muito, né? Ajuda. Porque você literalmente não tinha ninguém para te ajudar, né? No sentido de te dar dica. Quando eu cheguei no Rio sozinha, né? Teu estágio, por exemplo, estágio do Globo, como é que você entra? Eu trabalhava em Juiz de Fora, já fazia um estágio lá na rádio em Juiz de Fora e estava fazendo a faculdade de comunicação. E aí eu cismei que eu queria vir para o Rio de Janeiro, achei que eu teria mais oportunidade, de fato tive. E vim um dia, peguei o ônibus em Juiz de Fora, vim sozinha com uma cartinha de recomendação na Rádio Globo. Fui lá, fiz um teste, na época eles estavam com o projeto de começar a Rádio CBN, que é 24 horas de informação, de notícia, uma rádio dedicada para isso, e estavam precisando de estagiários de jornalismo. Então, falando, tá bom, vamos te contratar como estagiária. Eu comecei a conseguir transferência da faculdade, fui morar na casa de uma tia minha, irmã da minha avó, que morava na Vila da Penha. Morei de favor na casa dela durante um tempo até eu conseguir me estruturar e vim para fazer o estágio, terminar a faculdade, conseguir uma transferência para a Universidade Federal Fluminense. Acho que essa vontade de querer realizar, de querer crescer e ver mais o mundo, isso foi o que me deixou mais forte. Eu não sei o que veio primeiro, porque eu era forte, eu consegui isso tudo, ou se para querer conseguir isso tudo, eu tive que ficar forte. Mas eu acho que o teu temperamento ajuda. Você é guerreira. Você já teve vontade de ser correspondente, não? Já tive vontade, sim, há um tempo, mas hoje eu tô bem realizada aqui. E Melissa agora viajando. Pois é, minha filha. Coração tá apertado. Longe, vou ficar morrendo de saudade. Mas eu tô muito feliz por ela. Você também muito merecido. Entende que ela precisa também passar por isso, sim, né? Sim. Não, pra ela vai ser incrível, ela merece. Ela vai pra que país? Vai pra Inglaterra. E ela vai estudar? Vai estudar Ciências Políticas. Muito bom. Pode ser uma correspondente lá de fora. Pois eu falei com ela que ela tá com um pezinho no jornalismo. Se der uma empurradinha assim. Do jeito que ela é inteligente, ela é bonita, né? Culta, ela pode arrebentar. Né? É verdade. Você toca piano desde 8 anos? Toco piano desde 8. Com 14 você dava aula de piano? Eu dava aula de piano. Então você tinha já um nível de preparo muito grande. Tinha um básico, né, de piano. Eu dava aula para quem estava muito começando, crianças pequenas ou até alguns adultos que queriam começar a aprender, que nunca tinham encostado no piano e tinham esse sonho. Então, um básico, assim, eu já consegui ensinar. Quem te leva pro piano? Minha mãe. Minha mãe estudou também? Piano. Ela não toca mais, mas ela estudou piano na adolescência, o começo da juventude. E ficou com esse sonho de que eu tocasse piano. E aí, quando eu tinha uns 6, 7 anos, por aí, ela me botou para estudar piano. Eu passei lá para o Conservatório de Música, em Juiz de Fora, um conservatório público, onde eu estudei piano e terminei lá o conservatório. Mas você é muito modesta com o piano, porque você toca muito bem. Não, obrigada. Mas é muita luta. Mas é porque eu não tenho esse talento, assim, para piano. Eu não sento e saio tocando. Eu tenho que estudar muito para conseguir tocar. Quase todo dia, não estuda? Eu estudo quase todo dia. Pianista. Sim. E você já tocou com orquestra? Eu toquei com a Orquestra Sinfônica Brasileira, que foi incrível. Que chique. Mas não por eu ser uma pianista, uma sumidade que fosse ser chamada pela Orquestra Sinfônica, não foi isso. Por eu ser apresentadora, eu apresentei o projeto Aquários do Jornal o Globo, que era na época do alemão, da ocupação do alemão. Então eles resolveram fazer uma edição do projeto Aquários, que é um projeto de música clássica, de graça. Eu assisti o show do Roberto Miranda agora, lá na Pierre É um projeto sensacional, que eu amo esse projeto. E aí resolveram fazer no alemão e me chamaram para apresentar. E aí depois eu conversando com o maestro, eu estudei piano até uns 18 anos e depois quando eu vim para o Rio eu parei completamente de tocar piano, o meu piano ficou em Juiz de Fora. E aí eu comentei com o maestro que tinha sido para mim um reencontro com a música clássica, porque eu tinha estudado piano durante muito tempo, tinha me formado no conservatório, e ele falou, então você sabe tocar. Eu falei, sabia, tem muito tempo que eu não toco piano, isso tem uns 10 anos atrás, uns 13, 14 anos. Ele falou, não, então se você estudou isso tudo, você sabe tocar, você se prepara, que ano que vem você vai dar uma canja com a gente. E aí eu voltei a estudar.
voltei a estudar. Toquei essa música com a orquestra sinfônica, que foi uma Popular ou noite clássica? mágica. Só clássica. Só clássica. Você já estudou muito clássico? Só estudo clássico. Ah, só estuda clássico? Só clássico. Por Eu quê? não toco nada popular. Foi como eu aprendi, e é o que eu mais gosto de tocar. Eu não me animei muito a tocar música popular. É mais eu leio difícil tocar partitura. Popular ou clássico? Eu acredito que o clássico é mais difícil, Acho não? que são diferentes. O clássico talvez seja mais difícil porque tem uma questão que cada música é muito única. O popular, talvez, eu não entendo de música popular, realmente eu não toco piano popular, não entendo nada. Mas você tem cifras ali, você tem algumas fórmulas, algumas coisas que você pode talvez passar de uma música para outra, que seja um pouquinho, Começar a contar. Mas o clássico realmente é difícil. Você também, no clássico você tem todos os níveis de dificuldade, né? Tem umas coisas meio cabeludas que não tem E condições. você lê a partitura? Eu leio partitura. Você escreve, não? Não. Que aí já é demais, né? Não, pelo amor de Deus. Aí já é demais. Mas hoje, se te convidar, Ana, vamos fazer um show, enfim, uma apresentação quase com uma terapia. Você faria? De música clássica? Um concerto, Ana, você... 1 hora tocando numa sala Cecília Meirelles. Nossa, aí você pegou. Peguei pesado demais. Sala Cecília Meirelles. Que é o nosso lugar, né? É um lugar maravilhoso. A acústica, aquela sala linda e o som é maravilhoso. Você tem o hábito de assistir música clássica? Muito pouco. Até pelos meus horários, assim, de trabalho. Às vezes tem dia de semana, não dá muito pra ir. Mas... A minha paixão de música clássica eu devo a Ana Botafogo. Aos concertos no Municipal 11 horas da manhã. Sim. Eu adquiri o hábito por causa dela. Sim. E é uma coisa que eu desejo a todo mundo. É muito bom. É uma terapia. Você saber tocar. Agora é engraçado que você fala uma terapia. Não deixa de ser. Porque a música clássica, ela desenvolve na gente um sentimento muito gostoso. Quem para pra ouvir, quem para pra admirar. Sim, não, total. Que é o meu caso. Mas é porque as pessoas às vezes falam pra mim, o momento do piano é o momento que você relaxa, né? Nossa, é um trabalho ali pra poder tocar. Tanto estudo, é tão difícil. Pra quem toca, não relaxa. Acho que não relaxa. Eu não tenho muito esse momento de sair, acho que relaxa quem escuta. Exato. Relaxa quem escuta tá muito mais relaxado. E eu adoro piano. Agora mesmo lá no hotel, quando eu cheguei, a moça estava tocando, eu fiquei 40 minutos assistindo ela tocar. Eu acho que a música no piano... Agora, para me apresentar, assim, eu tenho que me preparar muito, eu tenho que estudar muito. Mas será que você não é muito exigente com você? Sou muito exigente comigo. Eu acho que você podia ser menos exigente. Eu acho que você consegue. Mas para apresentar uma coisa... Eu falo isso que é um dom que você não deveria congelar. Mas eu tô lá, eu estudo todo dia, eu toco bastante. E a corrida, o corpo que você mantém é por causa da corrida? Por causa de tudo, né? Porque eu comi, eu sei que você não come muito. Você come legal, mas você nunca abusou. Não, nunca abusei. Só de vez em quando, né? Aquela escorregada boa que faz parte da vida. Mas você é regrada, você é regrada. Sou mais disciplinada. Mas a corrida mesmo. entra como? Porque você vai correr agora. Então... Uma maratona, minha maratona. Eu cheguei a fazer triatlon, você lembra? Uma época que eu fiz triatlon. Lembro, você nadava na praia de Copacabana, não tinha isso? De manhã cedo? Exato, de manhã cedo não, hora do almoço. De manhã cedo é a hora que eu tô no trabalho. Água muito fria? Às vezes sim, às vezes não, mas eu usava aquela roupa de borracha. E também pedalava, subia a vista chinesa. Jura? Até hoje eu penso, como é que eu fui capaz de fazer aquilo, gente? Aquilo é um esforço. Aquilo é bizarro. Um esforço. Aquilo é muito, mas muito me conta bizarro. Esse exercício. Você fazia quantas vezes por semana? Eu treinava 6 vezes na semana. 6 vezes? E às vezes, fim de semana, tinha uns treinos longos. De fazer um pedal, mas pegar e todo dia você fazia corrida, nadava? Não, eu fazia um deles por dia. Um dia você às nadava, vezes 2. um dia você corria e um dia você andava de bicicleta. E ainda tinha que fazer uma musculação aí pra fortalecer, pra não machucar. Aí quando veio a pandemia, eu meio que parei de fazer tudo. Isso sempre na hora do almoço? Por aí, começo da tarde. E você estava em que nível, por exemplo? Assim, quantos quilômetros você... Então, o que me limitou muito no triatlon foi a corrida. Porque eu só conseguia fazer o triatlon curto, que é o que tem 5 quilômetros de corrida. As outras distâncias de nadar e de pedalar, eu já conseguia fazer para poder fazer um meio Ironman, por exemplo. Já conseguia. Mas a corrida, para mim, sempre foi meu calcanhar de Aquiles. Eu sou péssima correndo. Aí agora eu me propus a voltar a correr para tentar fazer um triatlon um pouco mais longo. Pelo menos assim, para fazer uma vez na vida que seja. E aí eu voltei a correr no começo do ano, me inscrevi logo numa meia maratona. Quantos quilômetros são? Que são 21. É muita coisa. Olha que eu caminho E eu só corria 5. E eu tava
todo achando que eu era o máximo, caminhando 15 quilômetros, e você... Não, mas 15 quilômetros é 15 bastante quilômetros, coisa. 4 vezes por semana. É muita coisa. Final de semana eu bato 17. É bastante coisa, eu te acompanho. Ando rápido. É. E adoro. É bom, adoro. e toma um solzinho, né? Mas aí você vai livre. correr 21 quilômetros. Vou tentar, né? Eu comecei, voltei a treinar em janeiro, eu mais me machuquei do que consegui treinar. Isso atrapalha Mas muito, você né? Você vai treinando e para. Tenho. Ah, tá com Não, personal. Tenho quase uma equipe multidisciplinar. Senão Tenho vira risco. Treinador da musculação, treinador da corrida em si. Tenho o fisioterapeuta, enfim, tem uma turma aí para ajudar. E agora eu estou indo não muito preparada para essa meia maratona, mas eu já estou inscrita, eu vou lá, vou fazer e vamos ver o que vai dar. E vai voltar Depois a nadar? Eu conto. Se eu conseguir completar essa meia maratona bem, eu pelo menos completar direito, se eu me animar, aí eu penso em voltar a nadar e pedalar para fazer um meio Ironman. Quantos quilômetros você nadava? Eu já cheguei a fazer travessia de 6 quilômetros. É bastante coisa. É bastante coisa. Isso no mar é muita coisa. É mais pesado nadar no mar, não é isso? Não tem uma diferença? Na Cansa verdade, mais? Você nadar em água salgada é mais leve. É mais leve? É mais leve. Por exemplo, nadar em lagoa é pesadíssimo, é muito difícil. Piscina em relação ao mar é muito mais leve, ou não? Eu achei que fosse. Sim, a piscina geralmente é menor, né? Por mais que você faça ali uma distância grande, você fica nadando ali, mas a piscina é meio monótono também, né? E quando você nadava no mar, alguém te acompanha ou não? Sempre. Eu nunca fui nadar sozinha. Por causa de correnteza. E você passa mal, ou tem algum barco. Eu ia geralmente com o treinador no stand-up, ele vai de stand-up do meu lado. Porque eu sempre ia nadar sozinha. O pessoal geralmente treina, é de manhã cedo, aí vai uma turma, aí são várias pessoas no ar. Já fica ali, se protege, porque tem um grupo. Mas nesse horário eu estou sempre trabalhando. Então eu sempre fui treinar no hora do almoço, começo da tarde. E aí, sozinha, eu ia sempre com o treinador do meu lado. Às vezes tem um barco passando, um jet ski. É bom ter alguém ali, né, que seja mais visível. Essa é a vantagem do teu horário também do jornal. Porque você, como começa a sua vida muito cedo... Você pode também fazer essas coisas num horário cedo ainda. Sim, que hora do almoço ainda é cedo. Livre, tem uma tarde livre. Sim. Se você não apresentasse tão cedo... Aí eu invento de escrever livro de tarde. E vôlei, você joga, Ana Paula? Nada. Você atualmente só assiste? Bato palma só. Mas gosta? Gosto. Eu gosto muito de acompanhar algumas coisas de esporte. Não é o meu favorito. Meu favorito é ginástica. Rítmica? Ginástica olímpica. Não chama mais olímpica, né? Agora é ginástica. Essa do Diego. Ginástica artística. Isso. Eu gosto também. Eu amo. Você fez? Chegou a fazer, não? Nunca, imagina. Não tem possibilidade. Eu acho que eu não sei nadar nem uma cambalhota, mas eu amo assistir. Mas você faz aula de alongamento por causa da corrida ou não? Não, eu faço na musculação, sempre faço um pouquinho de alongamento. A musculação ajuda para fortalecer. O principal é fortalecer. Esse é meu único defeito, que eu não tenho a musculação como tem que ser, mas eu vou voltar a fazer. Tem que fazer. Com a idade eu não tenho jeito. Tem que fazer. Isso é uma coisa que a gente não pode fugir. Não pode. Não pode fugir. Não pode, infelizmente. É remédio, quase. Tem que fazer. Vamos agora falar, então, dos nossos queridos livros. Vamos. Quando eu comecei a trabalhar com a Ana Paula, já tem um tempo, Ana Paula, jornalista, apresentadora, né? Então tem lá o seu contrato que tem as suas limitações. A gente ficou pensando muito o que fazer. E a gente sugeriu a Ana Paula escrever. E a gente começou, então, por um livro na Editora Globo. O primeiro livro chama-se Abuso. Aí eu quero te contar que você conte o processo para as pessoas. Primeiro, você lia muito na vida? Sempre li bastante. O que você lê? Olha, eu tive fases assim de eu ler muito não ficção, muito livro de história real, e depois, hoje em dia eu sou muito mais da literatura, gosto mais de ficção, mas eu leio de tudo. Sempre li de tudo, sempre li muito. Sempre fui aquela criança que... Eu lembro que eu tinha um tio que ficava revoltado, eu ficava lendo e ele ficava, vai lá, vai brincar, vai lá fora, vai brincar. E eu falava, vou daqui a pouco. E ficava lá nos meus livrinhos. E escrever, você também escrevia muito ou só escrevia em relação às matérias? Olha, isso é muito irônico que eu tenha lançado 2 livros, porque escrever, para mim, é uma dificuldade enorme. É mesmo? Enorme. Mas de uma maneira geral? De uma maneira geral. Quando eu era repórter de rua, você tinha que apurar as coisas nas matérias, fazer entrevista, pegar informação, até aí tudo bem. Quando eu tinha que sentar para escrever o texto daquela matéria, para depois gravar, horas, um sofrimento.
Se fosse algum texto, então, que tivesse que ser um pouquinho mais elaborado, uma matéria de cultura, uma exposição de arte, era assim, era muito sofrido. Escreve um pouquinho, levanta. Eu sou assim até hoje. Escrevo um pouquinho, levanta. Então a escrita não é um prazer para você, de uma maneira geral? Não. Zero. Às vezes eu engreno, mas com os livros eu me sinto muito mais. O meu maior prazer é ter o que dizer. Sim. É com o que eu estou dizendo ali. É o conteúdo, é a chance de poder levar esse conteúdo e depois estar aqui e estar em vários lugares falando sobre isso e ampliando ainda mais esse debate, essas informações. Mas o sentar e escrever, para mim, é muito complicado. E para escrever livro, ainda mais, porque eu venho de escrever para rádio, menos, né? Porque rádio é tudo mais falando, tudo mais no improviso. E escrever para a TV, que são geralmente textos curtos, sucintos, você tem que tentar, né, economizar ali. No livro você precisa desenvolver mais. Então, no começo, eu me via com muita dificuldade. Falei, gente, mas a ideia já está aqui, tá? Mas desenvolve um pouco mais. Mas eu já falei o que eu precisava falar aquaqui. Hoje, lá no jornal, você não precisa escrever nada. Muito pouco. Muito pouco, né? Muito pouco. É difícil. Embora ali, com os textos, o que eu mais faço hoje com texto escrito é mudar o que tá escrito, falar com as minhas palavras. Tem um texto ali e eu, eventualmente, falar aquilo do meu jeito. Eu não escrevo. Agora, você tem um português muito bom. Você fala muito bem. Muito da leitura. Muito da leitura, né? Dá muito da leitura. Porque a Natália sempre fala, né, que dominar a língua portuguesa é uma ascensão social e um jornalista requer que ele fale muito bem e que ele tenha a preocupação de não ter erros de concordância, porque o público não perdoa. O público não perdoa um erro de concordância, ou então na escrita se tem uma pontuação errada, né? O jornalista tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem que ter uma atenção enorme, né? com isso, até porque isso impacta muito na credibilidade, né? Na credibilidade, e às vezes não tem tempo da revisão, né? Não tem tempo de você corrigir. Às vezes é tudo corrido. Né? Ao vivo, então, nem se fala. Exato, você falou e já foi. Mas o domínio da língua aí eu acho que a leitura te ajudou muito. Sim, e eu sempre li muito, desde muito pequena, e sempre li muito jornal, inclusive. Desde criança eu lia jornal. Meu avô comprava jornal sempre. Você lê literatura? Você gosta? Gosto. Você tem lido alguma literatura atualmente? Nossa. Gosto, sim. Eu tenho lido muitos autores brasileiros. Eu acabei de ler a Giovanna Madalosso, que escreveu Batida Só, que é muito, muito bom o livro dela, acabei de ler. Comecei a ler agora o novo da Aline Bey, que é uma autora brasileira também, que já está no 3º livro dela e que os livros são sensacionais. Ela escreveu O Peso do Pássaro Morto, escreveu Pequena Coreografia do Adeus. Que mais? Estou lendo agora o Rafael Montes. Que é o máximo. Que enfim, aquele livro que você não consegue largar. Tá o livro dele é em primeiro lugar de venda, né? Sim, maravilhoso, maravilhoso. Ai, meu Deus, fico até com medo de não citar alguém, porque eu acabei ficando amiga de várias dessas escritoras, enfim, que são pessoas próximas, pessoas que eu admiro. A Andréia Del Fuego, que escreveu A Pediatra, que é um livro maravilhoso. Você foi ficando amiga, eventualmente? Indo em feira, em Bienal, na Flip, você acaba... eu acabei entrando em contato com algumas escritoras, conhecendo outras. Liana Ferraz, que escreveu um livro prefácio para Olivia Guerra, que é maravilhoso. Então, fui conhecendo algumas escritoras que foram ficando amigas, fui ficando próxima. E é lindo também você tocar nesse assunto, porque, para quem não sabe, a Ana Paula, a gente vai falar do abuso e vai falar da agressão, né? Que é esse livro que a Ana Paula acabou de lançar. Mas fazer um livro é um processo muito mais complexo que vocês imaginam, porque tem o trabalho de divulgação. A gente tem que vestir a camisa da editora, tem que vestir a camisa do livro, que vai além das noites de autógrafo, que vai além de dar entrevista. Tem as feiras literárias e estar envolvido em eventos que tenham temáticas que falem com o seu livro. Né? E você, claro, você não fez mais por causa do seu contrato como jornalista. Você não pode mesmo estar envolvida com marca, faz parte. E às vezes até você tem uma feira de livro, alguma coisa que é no meio de semana, em alguma outra cidade, agenda, e eu não consigo, você não consegue eu tô aqui. Agora, você está sempre disposta, e é legal você falar isso, porque eu vejo hoje o universo literário completamente dentro de você. Você está maravilhada com esse ambiente. Né? Eu até queria que você falasse um pouquinho da experiência da Flip. Que é um ambiente de troca de ideias, né? Eu estive agora na Flip, a festa literária Bienal de Paraty. Bienal e Flip. Os dois foram espaços incríveis. É um espaço de debate de ideias, de conversar, de você ouvir, de você aprender, de você ser ouvida também. Então, eu poder estar nesses espaços, falando muito na minha pesquisa, ouvindo outras pessoas, sobre outros temas, inclusive, né? Temas que a gente tem que estar sempre aprendendo. Foi muito, muito especial. A Flip, acho que é um lugar
quase mágico, sabe? Parece que você está indo num parque de diversão, encontra tanta gente amiga e é tanto debate interessante. É muito bom. A Bienal Thalita, também sempre que ando com a Thalita incrível. na Bienal, eu tenho a sensação do Brasil que deu certo. Exato. Hoje eu fui com a Thalita no prêmio Nisa Silveira que você ganhou. Sim. Ano passado, né? Exato. E tem a gente vai tendo uma sensação, né, de que tem uma grande gama de pessoas que estão com a mesma vibração de querer levar a educação, a leitura à frente, de transformar o país através da educação. Você sente isso? Sinto muito. Quando eu vou na Bienal, aquela Bienal lotada de gente, a Flip, você não conseguia andar pelas ruas em Paraty. São pessoas que estão ali unidas, interessadas em leitura, em conhecimento, em informação, em educação, em cultura. Isso é maravilhoso, isso dá até um alento para a gente, né? Em tempos difíceis, dá um alento, você vê que tem uma gama enorme de pessoas ali com esse interesse. E acho que a escritora te transformou também um pouco como pessoa, não? Ah, sim. Como você pessoa, ficou muito mais mulher, antenada numa outra esfera, né? Como mulher, principalmente, né? Com certeza, eu aprendi muito. Por causa das causas que você lidou. Uma das coisas que eu boto nos autógrafos, eu tenho algumas coisas. É difícil esse negócio de autógrafo, né? Eu acabo sendo meio repetitiva. Peço até desculpas aí para quem pegou autógrafo. Porque você esteve na noite de lançamento quase 1.000 pessoas. Foi 5 horas autografando. Foi maravilhoso. E eu ali do seu lado. Vamos, pressa. Tava de manobrista na fila. Vai. Porque todo mundo queria o autógrafo. É verdade. Em tempos de selfie, o autógrafo vale ouro. É verdade. E uma coisa que eu sempre boto no autógrafo espero que o livro traga informação e transformação, que faça pensar. Que é o que você conseguiu. E eu queria que você começasse lá do começo mesmo. Por que a escolha do tema que foi totalmente sua? Eu apenas instiguei você a escrever. Foi. E você, com a sua inteligência que é brilhante, você trouxe uma ideia. E por que falar sobre, no caso, o abuso feminino? Bom, a gente estava conversando na sua sala, eu, você, Mauro Palermo, que é o diretor da Globo Livros, e pensando no que poderia, você que veio com essa ideia de que era importante eu escrever um livro, e eu já pensando, meu Deus, eu nem gosto tanto de escrever. E aí a gente conversando e veio essa ideia, eu pensei, na época estava muito daquele projeto tinha uma campanha na internet, uma hashtag no Twitter, chamada Meu Primeiro Assédio. E eram mulheres contando as mais variadas experiências e eu vendo como aquilo, várias delas são histórias assim muito comuns, que se repetem. Toda mulher tem alguma história para contar. E foi nesse momento que eu pensei em juntar duas coisas, né? Algumas coisas, na verdade. Juntar o fato de eu ter esse conhecimento disso aqui por ser mulher, por ter passado por muitas dessas experiências na vida, com o trabalho de jornalista, porque seria um livro-reportagem. A ideia seria ouvir essas pessoas, ouvir vítimas, ouvir estudiosos, ouvir também agressores, que foi o que eu fiz nos 2 livros, e trazer um estudo sobre esses assuntos. Você foi vítima em algum momento? Ah, sim. Eu conto algumas coisas no livro, assim. Eu não quis me expor muito, porque... Primeiro que eu acho que cada um tem que se expor até o momento em que consegue, em que se sente confortável. E também os livros não são sobre mim. Os livros são sobre a violência contra a mulher em geral. São sobre, e as histórias que você pesquisou que chegaram Tem pra muitas você. Mulheres que me deram entrevista que não quiseram botar os seus nomes e, obviamente, eu respeitei, porque o que interessa ali é contar a mecânica como essas violências contra a mulher acontecem. É discutir um pouco esse contexto que permite que nós, mulheres, sejamos vítimas dos mais variados tipos de violência, especialmente dentro de casa, vindo de pessoas com quem a gente tem uma relação próxima, uma relação de amor, de confiança, e isso é muito cruel. E no Brasil, a cada 4 horas tem um feminicídio. É bárbaro, numericamente falando. Veja, é um número altíssimo e provavelmente é muito mais, porque isso é o que a gente sabe, o crime de feminicídio, ele foi tipificado recentemente. Então, até esse crime chegar lá na ponta, na delegacia, e ter um assassinato de mulher e aquilo ser registrado como feminicídio, não é tão simples. Muitos casos de assassinatos de mulheres que são feminicídios não são registrados como feminicídio. Então, muito provavelmente, esses números que já são horripilantes, assustadores, são muito maiores. No caso de violência doméstica, então, casos que não chegam que não estamos falando de assassinatos, de morte, mas nos casos de agressão, nos casos de abuso sexual, aí é que a gente tem um universo enorme de mulheres que não denunciam, de casos que não vão parar na polícia. Então, temos estatísticas assustadoras que estão muito longe da realidade. No caso de violência sexual,
tem uma estimativa baseada numa pesquisa do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de que só 10% dos casos são denunciados. Então, você tem uma estatística pavorosa e você imagina que é esse número vezes 10. E 90% não colocam. Exatamente. Meu Deus, é muito alto. É muito alto. O primeiro livro é só abuso sexual, né? Isso. Esse recorte. Isso. Então, no Brasil, é isso que eu te perguntar agora, 10% só denunciam. Só 10%. Você acha que essa coragem está aumentando ou não? Olha, a questão, Marcos, não é nem a coragem, porque eu acho que isso joga uma carga em cima da vítima, porque tudo bastaria ela ter a coragem de denunciar. A questão é quando essa vítima denuncia, o que ela encontra? Normalmente, ela tem dificuldade de achar uma delegacia da mulher. Você não tem delegacia da mulher, né? Tem poucas. Acho que, se eu não me engano, 12% dos municípios brasileiros têm delegacia da mulher. Que é o que dá o conforto. A maior concentração no Sudeste. Então, você não tem um atendimento especializado. E tem lugares que mulheres enfrentam assim, um deserto de atendimento para conseguir uma ajuda minimamente especializada. E às vezes, até quando consegue ou quando não consegue, não é raro chegar numa delegacia de polícia e a polícia não dá a menor atenção para aquilo, mandar voltar, desacreditar. Ou perguntar, você tem certeza que isso aconteceu mesmo? Se for uma mulher que vai denunciar o marido, olha, você tem certeza? Você vai acabar com a vida desse homem? Você quer fazer isso mesmo? Então, as mulheres muitas vezes são desencorajadas. Então, não é uma questão da mulher ter coragem em si. E porque, veja, é um crime que enfrenta várias barreiras para ser denunciado, para ser punido. Primeiro que é um crime que muitas das vezes não tem testemunha. Caso de violência sexual, em geral, é a vítima e o agressor ali. E se é considerado estupro, você tem que ter a prova, né? A palavra da vítima tem peso de prova, segundo a justiça, mas lá na ponta nem sempre é tratada assim. Às vezes são crimes que não deixam marcas físicas. Às vezes, quando deixa marca física, aquela mulher tem uma dificuldade por inúmeros motivos, ou dificuldade até psicológica de ir e buscar um atendimento e às vezes aquela marca já que poderia ser uma prova já desapareceu. Quantas vezes essa mulher caminha, vai com a denúncia na polícia, quando chega na justiça ela é desacreditada pelo juiz, é ridicularizada, é maltratada. Eu já assistia depoimentos já assisti audiências judiciais em que uma mulher vítima é tratada de uma maneira, questionada de uma maneira, interrogada, como se ela fosse a culpada de alguma coisa. É muito comum, sabe? Destratada. Vi em casa agora, nesse livro, eu relato muito no Agressão, de vítimas de violência doméstica que vão para uma audiência discutir guarda de filhos e que são absolutamente destratadas por uma juíza e uma promotora, mulheres. Destratadas. São mulheres que são ali fragilizadas, numa condição de vítima, tentando ainda proteger os filhos, sabe? Não são acolhidas. Então, quando a gente fala para a vítima que tem que denunciar, obviamente a denúncia é muito importante. A gente não pode facilitar para o agressor. Sim. Num caso, então, de risco de vida, é importantíssimo que busque ajuda, que denuncie. Hoje em dia tem as medidas protetivas, que são um grande avanço. Não resolvem tudo, mas são um grande avanço. Tem mais delegacia de mulheres. Mas a gente tem que cobrar isso. Tem que ter mais delegacia da mulher, tem que ter o acolhimento, tem que ter o atendimento multidisciplinar que a lei prevê. Aquela mulher tem que ter um atendimento de assistente social, de psicólogo, tem que ter tudo que está previsto ali para conseguir proteger essa mulher, porque senão o que acontece, na maioria das vezes, é que a mulher não tem para onde correr. Sim. E quando ela consegue denunciar, ela ainda se põe, às vezes, em mais risco ainda. Então, é preciso a gente, ao invés de jogar essa carga toda para cima da vítima, que ela que tem que denunciar, por que ela não denuncia, o que tem aí para ajudar essas mulheres? O que tem de projetos de educação para impedir que esses homens virem agressores? Para ensiná-la desde cedo, meninos e meninas, noções de respeito, de limite, de igualdade, isso nas escolas, dentro de casa, nas faculdades. O que tem de educação de violência de gênero? Porque a faculdade de Direito é de onde vai sair o futuro delegado, futuro juiz ou juíza. A faculdade de Medicina vai sair o futuro médico do pronto-socorro, o psiquiatra. A faculdade de Psicologia vai ter o psicólogo. Cadê o entendimento de violência de gênero? Não tem nem peso de disciplina isso nas faculdades, né? Nenhum. E vejam, o depoimento de uma mulher vítima de violência, muitas vezes pode ter inúmeras contradições. Uma mulher que sofreu um abuso sexual, ela muitas vezes não se lembra de algumas coisas, ela tem apagões de memória, é um mecanismo de proteção. Ela bloqueia, né? Bloqueia. E às vezes depois ela se lembra daquilo e aí um juiz que não tenha um entendimento de que isso acontece nesse tipo específico de crime, vai dizer, não, essa mulher está entrando em contradição e isso já depõe contra ela. Quando, na verdade, isso é absolutamente comum, é o que mais acontece. Vítima que não reage.
eu lembro de vários casos teve até um caso famoso na Espanha de uma mulher que foi vítima de um estupro coletivo, um crime bárbaro, e foi filmado por câmeras de segurança do local onde o crime aconteceu. E ela ficou completamente imóvel. E na justiça isso foi usado contra ela. Por quê? Porque ela não reagiu. Como é que uma mulher ia reagir contra, sei lá, 4, 5 homens? Estado Ela de ia choque fazer o quê? total. E ela tem uma coisa chamada paralisia do estupro, que a pessoa fica em choque. Choque. E isso foi usado contra ela. E na época até teve um protesto enorme. E aí isso foi modificado na lei na Espanha. Porque a lei previa que se não houvesse, para ser considerado estupro, tinha que haver uma resistência da vítima. Eles quiseram interpretar como se ela estivesse tendo prazer. Não, mas como se ela não tivesse reagido, por isso o crime não fosse tão grave. Nos Estados Unidos, até há pouco tempo, eles chegaram a fazer uma distinção na contabilidade dos casos. Porque, primeiro, só se considerava estupro os casos em que a mulher tinha, de fato, reagido e dito não e obrigado. E outros casos não eram considerados. Aí depois eles começaram a incluir esses casos também, mas durante um bom tempo ainda ficaram 2 estatísticas de crimes em que a mulher foi vítima, sim, de estupro, mas que ela não reagiu. A não reação depunha contra ela, sendo que ela não é menos vítima por causa disso. Claro. Eventualmente ela não teve como reagir. É um estado de choque absoluto. Tem muitas que ficam ali simplesmente assim, só rezando para aquilo acabar e para saírem vivas. E não conseguem. Ela é a vítima, não é ela que tem que responder porque que ela reagiu ou não. Como é importante o projeto, que acerto, né? Primeiro, você não esperava esse sucesso todo de verdade do primeiro livro, né? Não. Nem acho que ninguém esperava, né? Verdade. Porque foi uma identificação. Você virou uma porta-voz do tema, você botou a discussão na mesa, você potencializou esse assunto e ajudou muitas mulheres a encorajar, a denunciar. Você tem essa consciência? Sim. Esse é um papel que eu me orgulho muito de ter. Eu recebo um retorno de mulheres que assim, para mim é toda a compensação por todo o trabalho. Não é fácil ficar ouvindo essas histórias muito pesadas, Sim. Entrar em contato com essa realidade tão dura. E quando escrevo sobre mulheres agredidas, eu estou falando um pouco de mim também, né? Porque enquanto eu estiver vendo essas histórias acontecerem com mulheres, é um perigo que eu também corro, Claro. que a minha filha corre, que a sociedade é um risco que as mulheres vivem na sociedade. Disso. Claro. E eu vejo muito um retorno assim de mulheres que se sentiram libertadas. Teve uma que falou para mim, foi até alguém com quem eu fiz uma live, que eu lancei o primeiro livro no meio da pandemia. Sim. Então foi tive muitas lives para fazer. E uma delas foi com uma menina que falava muito desse aspecto de violência. E depois que acabou a live, ela veio no privado e mandou uma mensagem para mim dizendo uma história que tinha acontecido com ela, que ela tinha passado por uma situação de violência sexual absurda. E uma preocupação que eu tinha enorme era de uma pessoa que foi vítima ler os meus livros e ficar muito mal, ficar abalada com aquilo. E o retorno dela foi absolutamente contrário. Ela botou uma frase assim, ela falou, olha, eu li o seu livro e fiquei de alma lavada. Isso me deu um conforto, sabe? E um ânimo, assim, para seguir adiante. Mim, quando eu me separei, é duro falar de separação. Sim. É duro de você dividir aquela dor que é real e profunda em você. Quando você começa a ver outras pessoas a falar de separação, você se conforta, porque Sim. a sua dor é muito próxima do outro Sim. também. Isso diminui. É exatamente isso que acontece. Eu recebo esse retorno que eu recebo de todas as vítimas, Marcos. Você fez a viagem que no seu livro Abuso, a história que mais me impressiona, que não é a história de Marajó. Sim. Você foi a Marajó conhecer. Fala um pouquinho dessa história para as pessoas. Olha, Marajó também é uma saga para chegar lá. A gente foi até Belém, de Belém pega um barco, que são algumas horas de barco. Era um barquinho, assim, não era um barco, era um barquinho, uma voadeira que eles chamam. Fica assim, pertinho da água e tal. Fomos naquele risco lá e fomos a irmã Henriqueta, que é uma defensora dos direitos humanos, uma mulher incrível que atua principalmente no Pará, mas que, enfim, atua também pelo Brasil todo no combate a tráfico de pessoas, no combate à violência sexual, especificamente contra meninas, contra crianças e adolescentes. Uma mulher incrível. O pesquisador do livro, que estava comigo, o Marcos de Gênova, e o delegado Rodrigo Amorim, delegado de polícia, que foi junto com a gente, porque a gente não sabia direito também as situações que a gente ia encontrar lá. E fomos com algumas entrevistas já marcadas, conversamos com várias pessoas lá e fomos de barco percorrendo algumas casas. Fomos em uma em que a gente sabia de uma história de que um homem tinha sido preso porque ele abusava das 2 filhas adolescentes. Quando chegamos lá, para nossa surpresa, esse homem estava em casa. Ele tinha sido solto já, porque a informação que a gente tinha é de que ele tinha ido preso, mas ele tinha sido solto e estava na mesma casa, como se nada tivesse acontecido.
voltou para o mesmo lugar. E aí começamos a conversar, ele negando tudo, dizendo que aquilo tudo era mentira. Quando eu olho, cadê a irmã Henriqueta? Estava lá para dentro da casa, eu fui atrás dela, estava ela na cozinha conversando com as duas meninas e a mãe. E as meninas dizendo que os abusos continuaram, depois que esse homem foi solto da cadeia, que ele estava ainda pior, contando tudo, e a gente ficou naquela situação, olha, vamos denunciar de novo. Estava o delegado ali, a gente chamou o delegado e disse para ele o que estava acontecendo. Ele falou, olha, a gente pode tirá-las daqui agora se elas quiserem. Perguntamos e elas queriam. Aí eu fui lá no meu barquinho pequenininho, perguntei para o barqueiro se dava para levar todo mundo. Ele, não, vamos. Eu acho até que foi meio loucura. E aí teve um episódio até que, enfim, foi até um pouco hilário, porque aí a gente chegou para a mãe e para as filhas, pedimos para elas arrumarem algumas coisas, documentos. O delegado foi e falou com aquele homem e falou, olha, nós estamos retirando sua mulher e suas filhas daqui, porque temos a informação de que o senhor voltou a cometer o crime de abuso sexual, de estupro contra as suas filhas. E ele negando aquela coisa, olha, nós vamos tirá-las daqui, vamos para a delegacia, vamos registrar de novo, outra ocorrência e tal. E ficou aquele clima pesadíssimo, a mãe chorando, pegando as coisas, e as meninas, e eu também morrendo de medo, aquele homem, sim, imagina. E na hora que a gente foi andando no pier, em frente à casa, para pegar o barquinho, foi todo mundo assim, em fila indiana, um atrás do outro, e aquele homem bem parado assim na porta, todo mundo ia passando, e ele com uma cara de ódio para todo mundo, e eu morrendo de medo, falei, meu Deus do céu, esse homem... ele começar a agredir alguém, sim, aqui. Tirar uma arma, fazer alguma loucura. Pegar uma faca. Eu, desesperada, olhava só pro delegado. Eles te reconheceram assim, e sabiam que você era... não, sinceramente, não sei. A gente começou a conversar, assim, sabiam que eu estava lá pesquisando, que eu era jornalista. Mas não era apresentadora do Bom Dia. E que eu estava pesquisando o livro. Não sei. Mas, quando a gente estava saindo, todo mundo tenso, e só a irmã Henriqueta, muito altiva, assim, sabe? Muito séria. Meio brava, assim. E aí, quando ela passou na frente daquele homem, ele com aquela cara, ela botou o dedo na cara dele e falou, você é um filho da... E xingou. E eu fiquei com vontade de rir. Eu fiquei nervosa, falei, gente, a irmã é muito corajosa, meu Deus do céu, mas eu adorei o que ela falou, é isso mesmo. É isso mesmo, Ana, vambora. E o fim disso? Elas foram pra delegacia? O fim é que é o mais triste, assim, a gente foi pra delegacia com elas, registrou queixa de novo. Eu e a freira, a irmã Henriqueta, nos botamos como testemunhas, entramos no processo, que é até uma coisa, né, que a gente, como jornalista, tenta não se envolver nos assuntos. A gente relata, descreve, conta, entrevista, mas a gente não se posiciona muito dentro daquela situação, mas ali não tinha como. Eu participei do resgate, eu fui para a delegacia, eu entrei como testemunha, e as meninas ficaram na casa com a mãe, na casa de uma irmã da mãe, que era em outra ilhazinha ali do Marajó, né, que são várias ilhas. A gente deu um dinheiro, a gente fez uma vaquinha, juntou um dinheiro para elas comprarem comida, comprarem lá colchonete, rede para dormirem na casa dessa irmã. E fomos embora, tudo lá encaminhado, a queixa prestada e tal, e esse homem foi preso de novo. E aí, depois eu vim a saber que teve audiência. As meninas, não sei se pressionadas ou com medo, desmentiram tudo na justiça. Que pena. Eu e a irmã Henriqueta não fomos sequer chamadas para depor. Foi uma audiência realizada sem a presença da promotoria, num dia que a promotoria estava numa operação fora, lá de Belém. Então, fizeram uma coisa meio à revelia. E aí, esse homem foi libertado, muito provavelmente voltou para casa. Eu não soube mais o desfecho da história. Muito triste. Que tristeza. Muito triste. Veja a dificuldade que é. Duas meninas. O caso foi denunciado, eram duas menores de idade, a polícia sabendo, o judiciário sabendo. E mesmo assim, esse homem já tinha sido preso uma vez, foi solto. Aí, numa segunda vez, foi solto de novo. Uma mulher que sofre hoje um abuso no Brasil, fora o sistema, né, que tem que ir lá na delegacia da mulher, tem algum lugar para buscar algum tipo de assistencialismo? Aqui no Rio hoje agora tem a Secretaria da Mulher, que acho que do prêmio que você ganhou, que acredito que ajude muito. Tem algumas iniciativas. Geral. Mas existem de uma maneira geral? Tem a Casa da Mulher Brasileira, tem em poucos lugares do Brasil, mas tem um serviço que sempre funciona, é o Disque 180, que é o Disque Mulher. 180, que é o que vocês todos recomendam para qualquer tipo de violência ligar para o 180, né? Disque 180 que você vai ter a orientação que você precisa. Isso é importantíssimo a gente falar, então. Se for num caso de emergência, se você estiver sofrendo uma violência e conseguir ligar, ou se você estiver vendo alguma violência e precisar chamar, aí é 190, chama a polícia militar, não tem que esperar, tem que correr. Mas
para pedir orientação, uma pessoa que está cronicamente dentro de uma situação de violência, ou que esteja vendo alguém e queira saber como agir, diz que 180. Você teve acesso a eles a nível de relatos de assistencialismo, de conversar com eles? De como Algumas funciona? coisas, algumas informações, mas é tudo muito sigiloso, né? Mas são mulheres que estão ali para o atendimento e que têm um treinamento para conseguir passar todas as informações e para acolher essas mulheres. Acho que é um serviço que funciona e que é importante hoje no Brasil. Eu convivendo com você, eu vejo que você é uma mulher que agrada todas as faixas etárias, até pela posição que você tem na televisão. Com o passar do tempo, eu, né, ficando do seu lado, eu fui percebendo a identificação desse público feminino aumentando muito. Sim. Acho que é muito em função do trabalho que você vem fazendo dentro dos livros, da literatura. Né? Com certeza. E eu estou falando isso porque eu fiquei muito impactado na sua noite de autógrafo. Aí nós estamos falando do agressão, né, de mulheres que você ouviu os relatos, e elas numa mistura de emoção e gratidão com você. Aquilo, né? Eu até falei, poxa, eu fiquei apressando tanto que era tanta gente, e eu via que elas estavam ali querendo dizer, Ana, obrigado. Elas queriam te dizer obrigado. Sim. Pena que a gente não tinha mais tempo de receber aquele obrigado. Sim. Né? Até eu curti aquele obrigado pela importância da prestação de serviço que você está fazendo para a sociedade. Sim. Você acha que você se sente uma voz das mulheres? Isso está dentro de você até como missão? Porque quando eu fiz o Ser Artista, eu fiz sem pretensão nenhuma e acabou com o tempo eu entendendo que o Ser Artista era uma missão. Sim. De formação e educação de um jovem e entender o legado dos mais velhos para transformar o que está ficando muito banalizado. E acho que você, com a sua sequência de livros, está encaminhando para o mesmo lado. Está virando uma missão. Ou não, é uma dedução minha errada? Não, está totalmente virando uma missão. Eu acho que eu tenho esse espaço, e eu estou usando esse espaço que é tão importante para poder falar disso. E eu noto que, de fato, muda vidas, né? Muda muito. Eu queria até aproveitar aqui para agradecer muitíssimo a todas as mulheres que me deram entrevista, que confiaram em mim. É um trabalho muito delicado, são experiências difíceis de contar, são muitas vezes tabus. Tem mulheres que falaram comigo e que nunca tinham contado essas histórias para ninguém, que não conseguiam falar, ou que quando contaram, ou pela primeira vez contaram sem sentirem que estão ali sendo julgadas. Então, eu recebi aquele abraço, como eu recebi de várias ali, para mim emocionante. É muito emocionante. E não deixa de ser um alívio, sabe? Porque eu tenho muito cuidado com essas histórias. Sim. Teve até uma que me pediu para ler o capítulo antes de publicar, e eu fiquei nervosíssima. Falei, imagina se ela não gosta, se ela diz, olha... E, na verdade, o retorno que eu tenho de todas elas é de terem gostado da sua história, da maneira como foi retratada, como foi tratada. E como foi para elas relatarem para você? Como é que era o encontro? Não era por telefone, né? Você marcava... Não, pessoalmente. Pessoalmente. Algumas vezes, uma vez só? Só teve algumas pessoas que eu entrevistei que foram encontros virtuais, mas em situações muito específicas, assim. Mas, de um modo geral, são entrevistas que você tem que fazer pessoalmente, né? Que você tem que encontrar para conversar. Eu fiz algumas entrevistas online, mas eu dei preferência, tentei o máximo possível fazer todas as entrevistas pessoalmente, mesmo que implicasse ter que viajar, ter que encontrar. Alguém se arrependeu de ter dito uma coisa e falou, Ana, não, todas? Não. E resistência para contar? Você teve que ter muita habilidade? Também, assim, o que eu senti, por exemplo, muitas mulheres pediram para não ter os nomes revelados. E teve uma que falou, não, pode botar meu nome, bota meu nome. Mas eu falei, não, eu não vou botar. Porque, você agora está dizendo que você quer botar o seu nome, só que depois isso pode, lá para frente, expor o seu filho, expor uma situação, você pode ser acusado de estar difamando o sujeito agressor. Não, então, teve algumas situações em que eu mesmo optei, o máximo que eu posso fazer para preservar a pessoa que me deu entrevista, eu faço. E esses casos que você entrevistou, eles tiveram todos registro na delegacia? Não, nem todos. Nem todos, né? Nem todos. Você deve ter encorajado muitas a tomar atitude depois? Ou alguém, depois de conversar com você, falou, eu vou fazer isso? Tem uma que está pensando, que eu encontrei com ela foi lá no lançamento, e ela me disse que até hoje ela tem uma dificuldade de registrar queixa. Ela já saiu da situação de agressão, embora ainda esteja, né, sofrendo os impactos disso, mas ela até hoje não registrou queixa. E ela ainda está
amadurecendo a ideia. Ela até foi junto com uma amiga que também é advogada dela, e a advogada dizendo, pois é, eu estou trabalhando isso com ela, porque tem que registrar, porque vai ser importante para várias questões práticas, até de divórcio, de guarda de filho, etc. Mas ela ainda... É uma dificuldade muito grande, né? É cultural ainda, né? Você registrar uma queixa contra alguém que é da sua família. Sim. É muito complicado. E 95% é dos casos são pessoas que estão na sua família, né? É o marido, o namorado, o companheiro, isso aqui é mais sério. Os 5% é um percentual muito baixo que é uma pessoa estranha. Né? Isso a maioria é quem tem ali uma relação de afeto. Você adoraria que esses seus livros saíssem para obras derivadas, né? É um sonho seu. Ah, sim. Eu já no caso do abuso, a gente tem um podcast já baseado no livro, que até tem outros casos. O podcast está aí no Spotify, também isso deu um bom retorno. E é interessante São as isso mesmas mulheres do livro, não, né? Algumas sim, outras não, outras diferentes. E foi bem interessante, né? Porque isso de você chegar para outras mídias amplia demais, né, o alcance da mensagem, do conteúdo. No primeiro livro, no podcast, eu fui depois que eu lancei, depois de um tempo, eu já tinha lançado o livro, já tinha feito podcast, já tinha lançado, e eu estava de férias num hotel e encontrei com uma mulher que ela tem um projeto de ajuda para meninas que saem de abrigos. São meninas com 18, quando fazem 18 anos de idade. Obrigadas a sair. Que são obrigadas a sair, que não tem para onde ir muitas vezes, não tem emprego, trabalho, não tem família, não tem nenhuma referência. E ela tem esse abrigo que é meio uma casa de passagem para aquela menina de 18 anos ficar ali até ela conseguir ficar em pé, em cima das próprias pernas, ter um trabalho, conseguir alugar algum lugar, morar em algum lugar. E aí ela me disse que ela fez um trabalho nesse abrigo com o podcast, porque ela já tinha lido o livro, mas achou que o livro ali, enfim, não era muito... não era tão simples assim para as meninas ficarem, né? E às vezes um livro para não sei quantas meninas, enfim. E com o podcast, que era uma mídia talvez que elas estivessem mais acostumadas, ela fez um trabalho, quase meio que uma terapia em grupo, de botar o podcast, delas ouvirem juntas o podcast. E que a partir dali, as meninas começaram a desabafar sobre casos que tinham acontecido com elas, que quase todas ali tinham histórico de abuso sexual, de algum tipo de violência, e que aquilo teve um poder assim de cura, de transformar. E eu fiquei tão feliz de saber que o podcast é o grande legado do trabalho. Claro, é o grande legado. E essa é a vantagem do podcast. O nosso é videocast podcast. Você, quem não tem tempo de ler, pode ouvir. Exato. Eventualmente, tem muita gente que fala isso pra mim. É isso. Nossa, eu malho ouvindo podcast Ser Artista. Né? É impressionante. Muita gente. O agressão, você fez um foco. Que tipo de agressão? Todas. Eu só não falei tanto de violência sexual porque tem no primeiro livro, embora eu fale aqui um pouco também. Mas a Lei Maria da Penha prevê 5 tipos de violência. A violência sexual, a violência física, que é aquela bem fácil de identificar, né, que é a agressão física. A violência psicológica, que é muito sutil, pode ser extremamente sutil e é muito presente, que é daquele homem que grita, que xinga, que humilha a mulher, que diminui, que quer controlar o que está vestindo, com quem que está falando, que isola aquela mulher de amigos. Essa violência é extremamente comum. Tem a violência moral, que é de difamar a mulher, é aquela pornografia de vingança, expor aquela mulher, tentar, enfim, atacar essa mulher de várias formas. E tem a violência patrimonial, que inclui aí o homem que pega o dinheiro da mulher, que não deixa ela ter um mínimo de dependência financeira, não deixa ela ter o controle sobre o dinheiro dela. E são algumas violências que ficam muito disfarçadas de cuidado. Tem mulher que, por exemplo, o marido pega todo o dinheiro dela e ele é que decide o que ela vai gastar, é porque ele cuida de mim. Sabe, ela acredita realmente que aquilo é um cuidado. Ele vende essa imagem de que eu vou cuidar de você, eu que tomo conta de tudo, porque eu sou melhor nisso ou naquilo outro. A violência psicológica também tem, eu estou querendo mandar na sua roupa porque eu me preocupo com você. Então, isso está muito no dia a dia e é muito mais perto do que a gente pensa, Marcos. Até a violência física é muito mais perto. Eu tenho certeza, se qualquer um que está, homem e mulher, começar a puxar esse assunto numa rodinha de conversa... Alguém vai ter alguma coisa para falar. Vai ter um caso. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, ela estava com um assessor, e o assessor veio contar que a mãe dele foi esfaqueada pelo padrasto. Nossa. Já há alguns anos, né, já aconteceu. E o padrasto depois se matou. Ela sobreviveu e ele se matou. Mas assim, aí você vê um caso absurdo, uma história pavorosa que você acha que não acontece assim perto da gente, mas acontece. Agora o fato, né, do lutador que deu 60 socos absurdo na casa da namorada. Demais.
Absurdo demais. E é tão doloroso fora ver de aquilo. qualquer expectativa que a gente Sim. possa ter, né? E, Marcos, aquilo tinha uma câmera dentro do elevador Não, que estava sabendo filmando. que estava filmado. Imagina o que não acontece dentro Sem de casa. câmera, é uma loucura. Sabe? Você acha que o país está mais violento? Eu acho. Você não Eu acha acho. porque a gente tem mais acesso à informação? Não, eu acho que o país está mais violento. É uma percepção. Uma É percepção. o que eu acho. É uma percepção. A gente, claro, tem falado mais disso, tem denunciado mais, os casos estão aparecendo mais, isso nos dá um pouco também essa sensação. Mas eu, de fato, vejo, assim, como está aqui uma escalada da violência, os números dizem que está havendo um aumento, aí fica aquela questão, né? Mas é porque agora as pessoas estão registrando mais, estão denunciando mais, tem esse fator também. Mas E o mundo digital aí dinamiza muito a violência informação, no mundo, né? E a violência no mundo digital é absurda, está desenfreada. Você acha que o país está mais machista ou conseguimos evoluir? Acho que está tão machista quanto, talvez mais. Mais? Talvez mais, Marcos. Encaretamos demais e ficamos falsos moralistas demais? Acho que sim, porque a gente hoje tem um espaço muito maior de discussão desse assunto. Então, acho que estamos muito mais alertas para identificar esse machismo, a violência contra a mulher. Mas eu ainda vejo, principalmente quando eu vejo meninos, adolescentes, repetindo esses conceitos machistas, esses meninos que fazem montagens com foto das colegas de escola, sabe, fazendo nudes. E que acabam com a vida das adolescentes na escola, né? Eles acabam com a vida delas. Quando eu vejo que isso é uma coisa que ainda está se perpetuando muito, sabe? É muito aquela criação do menino que pode tudo, da menina que não pode nada, ela que tem que tomar cuidado, e o menino, a ele tudo é permitido. Até dentro de casa, é o menino que fica lá folgado, que não faz nada, e a menina que tem que fazer as tarefas domésticas. Todas essas diferenciações formam ali uma estrutura para que esses meninos cresçam, virem adolescentes e depois homens que acham que têm poder sobre as mulheres, que são mais importantes, que por serem mais fortes fisicamente, eles têm o direito de mandar nas mulheres, de dominar o corpo, a vida social, com quem que essa mulher fala, o que ela veste, o que ela é, o que ela quer ser, o que ela quer fazer. Isso é muito, muito cruel. Eu acho perigoso, assim. Eu vejo isso muito... Eu não sei se é porque eu agora estou pesquisando muito isso, começo a identificar muito isso, mas eu tenho uma sensação de que a gente segue sendo um país muito machista, muito violento contra a mulher, apesar de toda essa discussão estar muito mais aflorada, muito mais à tona. Você acha que a sororidade está mais em evidência de uma maneira real? Acho, de uma maneira real. A sensação que eu tenho é que todas as mulheres em comunidades estão se comunicando mais, acho que as mulheres começaram a perceber... Estão se protegendo mais. As mulheres começaram a perceber que é preciso... que o perigo que uma corre também é o perigo que outra corre. Exatamente. Na medida em que uma mulher é agredida, significa que nenhuma de nós está segura. Exatamente. Eu sinto que isso sim, essa união maior e essa percepção maior fundamental que as mulheres essa está união, aumentando. Né? É fundamental, mas eu acho que você tocou num ponto que é um pouco essa diferença, né? Eu vejo muito essa discussão ainda só entre as mulheres. Está faltando os homens aprenderem sobre violência de gênero. Está faltando tirar essa cultura inclusive machista eles falarem dos na imprensa, porque quando fala em violência é a mulher que fala. Exatamente. Quem precisa falar é o homem. Exatamente. E quando às vezes tem um homem falando sobre, naturalizando a violência contra a mulher, ou fazendo piadas misóginas, machistas, ou humilhando, ou etc., você tem outros homens em volta que muitas vezes não falam nada. Sim. Que acham errado, mas que ficam quietos. E a omissão não pode existir. Não pode existir omissão. Não podemos ter omissão. É o momento de não se omitir. Eu te vejo uma mulher muito transformada depois desse projeto. Mas talvez mais consciente seria uma pretensão minha, mas dentro da sociedade de uma maneira diferente, comportamental, sabe? Sim. Mais ativa. A Isabelle Drummond falou uma coisa que eu amei, né? Que os livros te tiraram da bancada. Eu adoro essa definição. Ela falou, Marcos, você fez a Ana através dos livros, ela saiu da bancada. Eu adorei, achei lindo, achei poético, né? Um beijo, Isabelle. Semana que vem é você aqui. Que bom. Inclusive, a Isabelle está preparando uma surpresa no livro da Ana, que eu não vou contar ainda, porque vai ser muito legal. Vai. Você se sente transformada, como eu sinto, como Total. eu vejo? Total, Marcos. Quais os pontos que você acha assim, isso mudou muito a minha percepção da vida? Olha, eu, em termos de aprender, eu aprendi muita coisa com os livros. Aprendi a ser uma pessoa mais empática com as mulheres de um modo geral. Resgatei muitas coisas que eu mesma passei e que eu também não identificava como violência. Comecei a ver isso, né, que as pessoas veem de fora. Como você é forte, realmente, como eu tive que ser forte. Quantas situações nós, mulheres, temos que ser forte para suportar, para passar, para ir adiante, para ir além. E
me deu um propósito além, sabe? Mais um propósito importante na vida. Eu sempre tive o jornalismo como um propósito muito grande, eu continuo tendo, de informar. Acho uma missão importantíssima, fundamental no país de hoje, ainda mais hoje, em meio a tanta fake news, em meio a tanta desinformação. Tanta sinto falta que a de gente credibilidade, né? E vocês têm de sobra. Você fazer um jornalismo com seriedade, Sim. isso é um papel de uma utilidade para a Fundamental. sociedade. Então, eu sempre me senti muito com um propósito ali. E hoje eu me sinto com mais esse outro propósito, né? Além do jornalismo, de criar minha filha, que é um grande propósito, eu tenho esse outro propósito, que é de ajudar mulheres, sabe? Mais que ajudar mulheres. Parece que é uma coisa, né, de tentar ali dar uma ajuda, é de construir uma sociedade mais justa, mais segura para todos nós, uma sociedade mais respeitosa. Mais empática, né? Precisamos de empatia. Exatamente. Precisamos. Não dá pra gente ficar feliz do jeito que tá, com o outro tá passando que Exato, tá. Não exato. Isso é um pouco complicado, né? Porque a gente, quando lida com notícia, e eu lidando com notícia, lidando com esse assunto, às vezes fica muito pesado, né? Para você... mas aí a nossa inteligência emocional faz a gente administrar isso de uma maneira que a gente não fica um chato ou não fique baixo astral. Mas eu acho que ter o propósito ajuda a levar isso. Então, como foi o caso. pesado, mas apesar de ser muito pesado, esse trabalho é muito fundamental e, de fato, transforma vidas. Fundamental. E através da literatura, da leitura. Sim. Eu quero te levar lá no projeto do Escrevendo Sonhos do Borel, que eu participei, da última oficina de literatura. Eu fui dar o prêmio. E uma menina, não me perdoa até hoje, aos 56 anos de idade, eu nunca tinha entrado numa comunidade do Rio de Janeiro. Entrei tardiamente, mas não vou sair mais. Eu quero fazer projeto social, sim. E acredito muito no poder da transformação da sociedade através da arte. E a menina levantou, num dos relatos, ela fala pra mim, ô tio, eu tenho muita raiva. Mas eu acordo com raiva, eu durmo com raiva. Mas o que me tira a raiva é ler. Aí eu dei uma coleção na mesma hora de livro para ela, eu tinha levado uma sacola com livros. Aquilo me tocou num nível, né, que eu dormi com aquilo demais. Acordei com aquilo e falei, eu não posso abrir mão de projeto social comunitário, em hipótese, tem que ter prioridade na minha vida, quanto eu tenho quanto lidar com os artistas. É isso. Porque a sociedade precisa que a gente faça a nossa parte. O poder público não tem condição, por si só, de resolver a sociedade se a gente não se manifestar enquanto cidadão. É fundamental. A gente, como cidadão, tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Sim. Como eu acho que o seu projeto, ele vem com uma missão muito grande. E eu até quero ler para você uma coisa que saiu agora, acho que você deve estar sabendo, que acaba de ser aprovado pelo Senado italiano o projeto de lei de prisão perpétua obrigatória para casos de feminicídio. No Brasil, apenas variam de 12 a 30 anos de prisão. Só ano passado foram 1.463 mulheres vítimas, uma a cada 6 horas. Existe algum projeto de lei do Brasil parecido, você sabe? Olha, Marcos, o Brasil tem uma lei que é considerada uma das melhores do mundo no combate à violência contra a mulher. A grande questão, você está falando aí, né, do que foi aprovado na Itália, fala da parte da punição. E eu acho que a grande questão do Brasil hoje é a reeducação. A gente, na punição, avançou demais com a Lei Maria da Penha. Hoje, com a Lei Maria da Penha, você tem medida protetiva, que afasta de imediato o agressor daquela mulher, e tem patrulhas Maria da Penha que monitoram se aquela medida está sendo cumprida, né? Em alguns lugares do país, em muitos lugares do país, na verdade, já tem essas patrulhas funcionando. Você tem a proibição da mulher de retirar a queixa. Ela só consegue retirar uma queixa se ela for lá na frente do juiz, ela convencer o juiz e tiver argumentos fortes. Isso impede aquele vai e vem que existia antigamente. Arrependimento. O medo, a chantagem. Medo, chantagem, seja chantagem emocional, a mulher acha que ele vai mudar, que era muito comum. A lei impede pagamento de cesta básica nos casos de violência contra a mulher, que era uma coisa que acontecia, registra lá como lesão corporal, paga não sei quantas cestas básicas e fica por isso mesmo. Então, a gente tem uma lei que avançou muito na parte punitiva, mas a parte que está na lei e que prevê a parte educativa, a parte preventiva, isso não avançou. E é isso, é aí que está a raiz de tudo. Universidades, a gente tem que prevenir, a gente tem que impedir, tem que diminuir esse volume de crimes. A educação é salvação para tudo, né? Exatamente. Está uma pandemia de agressão contra a mulher. Tá absurdo. Quase que cultural. Tá? É uma epidemia. A gente tem que combater o antes. Eu ia até te perguntar, porque você é mãe de filha única. Sim. Te deixa mais aliviada, Melissa, agora viver essa fase da vida dela fora do Brasil por questões de segurança ou não?
A questão de segurança pública no Brasil realmente é um motivo de preocupação para a população inteira, de um modo geral. E essa fase de adolescência, 19, 20 anos, é uma idade e que tem que sair de casa. Tem que pegar um ônibus, tem que sair com os amigos, tem que se virar, tem que começar. Então, me deixa um pouco aliviada, sim. Mas acho que essas questões de violência contra a mulher, de machismo, embora na Europa seja menos... ainda são coisas que a gente, como mulher, tem que aprender a lidar. Eu não sei o que ela vai querer fazer da vida adulta dela. Provavelmente ela vai voltar para cá, vai morar aqui, não sei. Mas eu acho que ela tem que estar preparada. Essa é sempre uma preocupação, né, para quem é mãe de menina. Em qualquer lugar que esteja, é uma preocupação. Você ficou mais neurótica depois que você começou a fazer os livros com ela ou não? Não, eu sempre fui neurótica. Sempre foi? Jura? Com essa questão de proteção de filha? Sempre. Sempre, muito. Eu acho a Melissa tão independente que eu achei que você fosse muito fofa. De boa. Ela é muito madura. Muito madura. Mas eu sou muito preocupada com ela. Teve até uma história que eu até conto no primeiro livro, quando ela tinha uns 6 anos de idade. A gente estava num parque de diversão e ela queria ir no brinquedo sozinha. E ela tinha uns 6 anos, por aí. E eu deixei, eu falei, tá bom, minha filha. Ela é super responsável. Eu falei, tá bom, você vai no brinquedo, você vai no carrinho sozinha, eu vou no outro carrinho, a gente se encontra na saída, você vai ficar ali na lojinha que tem na saída, você me espera. E fomos indo, cada uma indo pro seu carrinho, cada uma numa fila. Quando eu vi, ela ia ficar no mesmo carrinho que 3 homens. Um homem, um pai, provavelmente, parecia, com 2 filhos adolescentes. E ela, com 6 aninhos. E aí eu olhei aquela cena e eu falei, filha, vem pra cá. Você não vai, não. Ela, mãe, mas por que você falou que eu podia? Eu falei, minha filha, você podia. Eu confio em você. Você é super madura. Eu confio em você. A questão não é essa. A questão é que... Aí eu tive que falar. Você vai para um carrinho com 3 rapazes. Vai apagar a luz. Vai ter uma barulheira. Você vai ficar presa naquele carrinho. Se acontecer alguma coisa, se passar a mão na sua perna, eu não vou poder te socorrer. Claro. Aquilo me doeu tanto ter que falar aquilo pra ela. Mas necessário. Mas me doeu tanto. Porque eu não quero ficar botando medo na minha filha. Não é justo que ela não possa andar no carrinho, porque ela é independente, ela tinha total condição de ir, ela merecia ir, ela queria ir. Mas eu tive que dar essa tolhida e ainda botar esse medo nela. Isso me torturou durante muito tempo. Eu ainda acho assim. Hoje ela já está mais velha, já sabe muito dessas coisas. Você fala isso? Porque eu tenho discutido muito hoje com meus amigos que têm filhos pequenos, né? Que idade um filho pode ter acesso à tela? Né? Minha neta tem 5 aninhos, sou apaixonado, toda semana eu vejo, e eu discuto isso com a mãe dela, né? Eu tenho que botar a tela o mais tarde possível, porque o perigo que você está falando que é no carrinho, o perigo hoje está na tela. Né? Você sabe que quando a Melissa era pequena, não tinha tanto essa questão de tela, né? Ainda bem. Ela até pegou já bastante internet, adolescente, rede social... Mas quando eu era pequena não tinha tanto. E eu tinha uma preocupação que era com umas músicas absurdas. Funk com umas letras horrorosas e etc. E aí eu via que todas as meninas, as crianças, escutavam algumas coisas e eu ficava naquela... E eu tracei um modus operandi para mim, que é o seguinte, olha, eu não vou proibir. Porque não adianta proibir, eu não quero que ela fique isolada do mundo, que ela não esteja compartilhando do que as outras crianças estão sabendo e fazendo. Mas eu não vou deixar com que seja só isso. Então, minha filha sempre ouviu música boa, música clássica, MPB, sempre ouviu. E ela, tanto que lembra que ela era apaixonada pelos Beatles. Lembro como se fosse hoje. Beatlemaníaca. Muito pequenininha. Muito pequenininha, muito pequenininha. Então, eu contrabalançava. Ela ainda gosta muito. Gosta muito. Não é que nem aquela febre que ela tinha, que ela, nossa, lia tudo, sabia tudo, todos eles. Mas ela ainda gosta bastante. O que eu acho hoje com rede social é que é muito difícil você tirar o seu filho de um contexto onde ele está envolvido. Mas tem que ter controle. E tem que ter muito controle. Adiar ao máximo. E existem mecanismos de controle parental que você instala nos dispositivos todos. É o telefone, é o tablet, é o laptop, que você pode controlar ali os acessos.
que tipo de site que está visitando, palavras de busca que são proibidas e que apitam para você dizendo que está buscando aquele conteúdo. Impede determinadas redes sociais, tipo Discord, que é uma rede social que perigosíssima. Uma coleção de absurdos, de crimes acontecendo Isso tudo que ali. você está falando devia ser uma aula educativa nas escolas. Sim. De uma maneira... Controla, com o aplicativo você inclusive controla o horário, porque às vezes tem a criança que fica o dia inteiro naquele... Porque o maior assédio hoje é digital, internet. né? Exatamente. Exatamente. E é aquela criança que fica às vezes dentro de casa, você acha que ela está segura, ela está às vezes sendo assediada, abusada dentro do quarto, sozinha dentro do quarto. Então tem que ter esse controle que os pais muitas vezes não sabem que dá para fazer, não sabem como é que faz. Tudo isso é muito novo para os pais, mas tem que procurar saber. Acham que está invadindo a privacidade. Eu vou acabar de lançar aqui para Ana Paula Araújo, nesse exato momento, um pedido meu, porque ela tem uma trilogia. O terceiro livro, já pode dizer ou não? Não. É segredo. Então eu vou dizer o que eu gostaria que fosse pro quarto. Abuso pela internet. Abuso digital. Tá demais. Eu tenho um capítulo bem Mas acho que grande falando só sobre isso. Na agressão. E fala muito disso, assim, de como é que começa... Tudo que acontece pelo abuso digital, com as várias possibilidades, para a gente abrir bem a mente dos pais. Sim. Acho que merece. São crimes absurdos. Marcos. São crianças que ficam, às vezes, anos sendo chantageadas, obrigadas a produzir material pornográfico para abusadores. São crianças que têm que se automutilar. Porque enfim, aqueles desafios, tem crianças que morrem porque fazem aqueles desafios. E tem outro lado muito cruel disso, é que muitas vezes os agressores também são menores de idade. Então os pais têm que tomar cuidado, vigiar os filhos para não serem vítimas e para não se tornarem agressores, para não virarem criminosos. Porque o ambiente da internet, como você largar uma criança ou adolescente sozinho no meio de uma rua perigosíssima, cheio de bandido, você larga lá sozinho, não pode. Sim. Tem que ter senha, tem que ter controle, invasão de privacidade não um vídeo essa semana muito curioso que eu fiquei refletindo. Um pai de uma menina de 12 anos vai na vizinha, bate na porta, chama a mãe do rapaz e fala para ele: seu filho de 18 anos está mandando foto pelado para minha filha de 18 anos. Manda ele parar, que senão eu vou bater, não sei o quê. E ela responde: mas o meu filho é maior de idade, a sua filha é menor de idade. Quer dizer, olha a mentalidade que nós estamos vivendo. Por isso mesmo, né? Seu filho é um criminoso, ainda pior, né? Ela em nenhum momento, como mãe, Sim. tem a intenção de proteger uma menor. Não. Ela é uma inversão de valores muito grande. E eu acho que, nesse caso, vem muito dessa questão do machismo mesmo, né? Total, porque o homem, ele pode tudo. Sua filha que toma cuidado. Total. Que isso, gente? E então, o terceiro livro, você falou que não pode revelar. Não. Mas eu acho que você nunca mais vai sair dessa atmosfera, porque há uma prestação de serviço que só vai crescer. Muito. Só vai crescer. Olha, meu sonho é que um dia eu não precise mais. As pessoas falam assim: nossa, lembra quando você escreveu aqueles livros? Meu sonho é eu quero levar a Ana Paula para Harvard e para a ONU para falar sobre esses temas em curto espaço de tempo. Já fica aqui a dica que a gente está conversando. Vamos embora. Ô, Ana, todo mundo tem sonho, né? Sonhos profissionais. Você já está no topo do jornalismo, né? Fato. E por muito mérito e carisma. E eu acho até que você tem uma coisa muito gostosa como apresentadora, como eu falei. A família brasileira conversa com você. Porque às vezes tem gente que tem um público mais feminino, às vezes tem um público mais masculino. Você conversa com a família brasileira. O fato de você conversar com a família brasileira poderia te potencializar um mercado de entretenimento facilmente, porque você é uma apresentadora popular, né? Que também tem isso. Nem todo apresentador de telejornal é popular. Você é popular porque eu saio com você. E eu vejo o quanto você é popular. Você tem sonho de um dia migrar para o entretenimento, fazer coisas novas, ou você nem pensa nisso? Ai, Marcos, não sei. Assim, eu sou muito feliz no jornalismo. Eu gosto de fazer o que eu faço. Acho que o jornalismo hoje permite uma liberdade maior, até nesse jeito de comunicar. Eu tenho meus projetos dos livros. Não tenho, assim... eu nunca tive muito esse foco, assim, de quero chegar no lugar tal. Você deixa a vida foram acontecendo acontecendo naturalmente. Eu sempre agarrei as oportunidades, sempre trabalhei muito e vamos ver no que vai acontecendo. Eu quero que você reforce o Disque Denúncia do 180. 180 é um telefone especificamente para a mulher. Fala sobre todas as questões que uma mulher que esteja enfrentando alguma situação de violência, às vezes até sem ter certeza, liga, porque às vezes a mulher está sofrendo violência, ela não sabe que aquilo é uma violência, ela muitas vezes duvida de si mesma. Eu estava conversando hoje com uma menina dizendo que
um namorado, uma vez, um ex-namorado, deu um tapa nela. E ela ainda ficou um tempo achando que... Mas não foi uma agressão, né? Não foi também assim. Ela mesma ficou minimizando. As mulheres duvidam muito delas mesmas nessa avaliação. Elas tendem a achar que não foi tão grave, elas querem minimizar, elas não querem acreditar que aquele homem foi capaz de uma violência contra elas. Então, qualquer sinal de dúvida, se você está se sentindo com medo, acuada, procura ajuda. E funciona para o país inteiro esse Funciona serviço? para o país inteiro. O país inteiro você diz que é 180 e vai para esse serviço. Maravilhoso. Vamos ao nosso quadro de dicas de leitura. Eu vou começar com a sua dica e você me diga o porquê que você escolheu esse livro para a dica de hoje. Pode colocar a dica da Ana Paula. Esse é da autora que eu mencionei aqui no começo, Aline Bay. Esse é o terceiro livro dela. Preciso ler. Ela é uma escritora ímpar. Ela tem um estilo muito diferente. Quase uma prosa meio em formato de poesia. Até na primeira vez, quando eu abri o livro para ler... Prosa em formato de poesia. É curioso. Eu descreveria assim. Quando eu abri, comecei a ler, eu falei, mas esse livro é de poesia? Não estava entendendo. E depois eu fui e me encantei pelos livros dela, pelos dois que eu li. Eu comecei a ler esse agora. E esse agora fala muito de relação entre mulheres de gerações diferentes. É a neta com a avó com a mãe. Que legal, preciso então, ler mesmo. Ela é muito sensível. Escreve muito bem, lindamente, recomendo. Muito legal. E agora a minha dica de leitura, talvez você não conheça essa autora, ela é nova. Parece você que está começando, mas acho que leva jeito. Acho que você não... Mas eu vou falar dela de você depois. Thalita Rebouças. A garota esquisita é ela mesma lá. Nossa amada amiga, nós somos muito íntimos, nós somos uma família, temos um grupo de WhatsApp muito divertido. Impublicável. Falamos sobre tudo ali, Gustavo Reis, Manu Duarte, todos. Padre Fábio e elas. É um grupo maravilhoso. E Thalita Rebouças já está na lista da Veja. Que maravilhoso. Ela merece demais. Ela merece demais. E é uma pessoa ímpar, né? Maravilhosa. Nós somos Nosso amor. Suspeitos. Thalita lia... sua filha lia, Thalita? Li um pouco. Ela já é um pouco... Quando eu conheci a Thalita, a Melissa... A Melissa conheceu a Thalita... A Melissa era criança ainda. E a sua afinidade com a Thalita vem da onde? Um amigo em comum nos apresentou. E é muito engraçado. O Felipe Pena, você não conhece? Sei. Conhece o Felipe? Claro. Felipe Pena nos apresentou, porque olhou para um, olhou para outro e falou, vocês têm tudo a ver, eu tenho que apresentar vocês. Olha só. E aí fomos para um jantar, conheci Thalita e nos grudamos e a gente nunca mais saiu para jantar com o Felipe. Coitado, Felipe. E a Thalita entrou na sua vida e ele saiu. Eventualmente a gente até estivemos com o Felipe e tal, Felipe, mas a gente não grudou de um modo... Mesmo, muito tempo. Não, vocês ficaram alma gêmea. Alma gêmeas. Isso é de quanto Somos tempo? muito grudadas. Pois eu tava fazendo essa conta agora. A Melissa era criança, eu acho. Eu conheci a Melissa, eu acho que ela tinha uns 5 anos. Será? Acho que não, ela já tem uns 6, 7. Acho que 7. foi por aí. Eu conheci você logo depois com Thalita. Uns 12 anos já. Por aí. Nosso tempo voa, parece uns que foi 12 ontem. anos. Gente, parece que foi ontem. É verdade. Que loucura, como o tempo corre. Ana, muito obrigado. Espero Acabou? que você tenha gostado. Você falou que ia ser longuíssimo, eu tô aqui num bate-papo 1h40. Falamos 1h40. Mas você falou tanta coisa boa, tanta coisa útil, tanta coisa transformadora. E eu tô tão feliz de ver você caminhando por essa esfera, porque eu acho que você tá fazendo uma prestação de serviço incrível. E eu tô vendo você com prazer. Você tá tendo prazer. Sim. Isso é fundamental. É fundamental. E isso é um aprendizado. Que é onde a Thalita faz a diferença com os livros dela. É o prazer que ela tem de escrever, divulgar e batalhar pelo livro dela. É isso. É incrível. Eu nunca vi uma pessoa tão disponível. É verdade. Eu nunca vi. Em quantidade de autógrafo, em quantidade de disponibilidade para ir nas feiras de livro. Né? Ela tem uma vontade de que aquele livro chegue na mão das pessoas. Ela quer conversar com o público. Ela quer saber o que os outros acham. Isso. Você se ficou preocupado em algum momento com crítica? Você teve medo, receio? O meu maior medo foi da avaliação das pessoas que deram entrevista para mim, das vítimas. Elas se sentiram expostas de alguma maneira? De alguma maneira, de eu ter de alguma forma abordado a história delas, o relato, de alguma forma inadequada, que incomodasse, que a pessoa depois se arrependesse. Mas, graças a Deus, todos os retornos que eu tenho é de pessoas que gostaram, se emocionaram, aprovaram ali a maneira como a história foi contada. Isso era a minha maior preocupação. Olha, gente, recapitulando. A Ana já tem o abuso, agora é a agressão.
tudo já best-seller, e vem aí um próximo que ela não pode revelar, e eu quero que ela faça um de Ainda violência no mundo já digital. tenho Estou com encomenda isso na do quarto. cabeça. Sandra Neuberg, vou deixar um beijo para você. Isso, beijo. Porque hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei que a gente conversou muito, falei que a gente fez foto para provocar a Ana Paula. Me mandou, imediatamente já comentei lá, E ciúme. eu estou muito encantado com Sandra Neuberg, porque é realmente a tua praia. Cara, eu tô com ciúme também agora, tá vendo? Vocês têm a mesma alma. Ah, Ana, adoro, todo amo. mundo termina falando que é ser artista. Para você, eu não posso fazer essa pergunta. Mas eu vou te perguntar, o que é ser jornalista? Acho que é ter esse ideal de informar, de mudar o mundo, a sociedade, através da informação correta e acessível da melhor maneira para todo mundo. Acho que é levar a informação bem apurada, séria, para o máximo de gente que a gente conseguir. Muito bom. Você ainda escuta muito Bom Dia Brasil por aí, do público? Como assim? Tem gente que olha pra você e fala, Bom Dia Brasil, com né? Com certeza, Bom Muito, Dia Brasil. Né? E quando é de noite, falam, Boa Noite, Brasil! É o seu bordão. Um clássico. Para vocês, muito obrigado pela audiência. Até semana que vem, como eu falei, sempre um grande nome do nosso cenário artístico, jornalístico do país. Muito obrigado por estar conosco. Ser Artista está nas melhores livrarias e Agressão também. Um beijo. Até a próxima.